Aí você tem imagens belíssimas do Maracanã, você vê ali uma faixa 42 milhões com você, estivemos nos vestiários, você vai vendo aí todo o protocolo também com relação aos vestiários, primeiro o vestiário do Flamengo, aí você vai vendo o vestiário do Fluminense, isso claro, bem antes dos jogadores chegarem, tudo prontinho, tudo organizado. Estamos de volta aqui no SBT, você tem imagens do Maracanã. Neste momento o Fluminense vai entrando em campo. Aí você vê a equipe do Fluminense já pisando no Maracanã. Já já vem o Flamengo dentro do novo protocolo. Os times entrando separado. E você aqui na transmissão do SBT uma forma de homenagear as duas torcidas. Um áudio que é fake, um áudio das torcidas, mas é uma forma de homenagear a todos os torcedores que estão curtindo o SBT. Aí você vê a escalação da equipe do Flamengo. Diego Alves é o goleiro, Rafinha joga, Rodrigo Caio, Léo Pereira na zaga, o Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, a gente tem o William Arão e o Gerson, o Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, que está de volta, e Pedro, o libertador, no lugar do Gabigol, que está suspenso porque foi expulso no último jogo. Vamos à escalação do Fluminense. O time do Odair Hellmann. Muriel é o goleiro, Egídio, Nino está de volta à zaga, Matheus Ferraz e Gilberto. No meio de campo a gente tem o Hudson, o Dodi, que fez uma partidaça no último domingo, o Marcos Paulo, o Iago Felipe, o Nenê e o Evanilson. Esse o time do Fluminense. As duas equipes aqui no campo do SBT, e agora a gente só fica esperando a bola rolar. Como o mando de campo é do Flamengo, o Flamengo vai fazendo a festa. Você vê aí a fumaça nas cores do Mengão, rubro-negra, fumaça aparecendo enquanto que os jogadores já vão para o banco de reservas, tanto do Flamengo como do Fluminense. O árbitro da partida é o Graziani Rocha, tem 37 anos de idade, ele apitou pela primeira vez no Campeonato Carioca em 2010, ele vai ser auxiliado pelo Rodrigues Correia, Thiago Henrique Farinha, e no VAR a gente tem o João Batista de Arruda. Ele já apitou 6 jogos neste Campeonato Carioca, essa é a 7ª partida do Rodrigues Correia. E aí você vê o protocolo também no banco de reservas. Sempre você tem um jogador, um espaço e aí outro jogador. Esse é o banco de reservas do Flamengo. O César, João Lucas. O João Lucas, na verdade, não está no banco de reservas hoje, porque ele ainda continua se tratando com relação à Covid-19. O Dantas, o Tuller, o René, o Thiago Maia, o Diego, o Vitinho, o Michael, o Pedro Rocha e o Lincoln. Pedro está em campo. A gente vai ver daqui a pouquinho o banco de reservas da equipe do Fluminense. Você continua passeando aí pelo banco de reservas do Flamengo. Ali os jogadores já vão se posicionando. Daqui a pouquinho a bola está rolando aqui no SBT. O futebol está de volta ao SBT em grande estilo, com um grande jogo, com a emoção maior de uma decisão, com a emoção de Flamengo e Fluminense. O Flamengo que tem 110 participações em campeonatos cariocas. Já conquistou 35 títulos, é o atual campeão, é o papador de títulos do Rio de Janeiro. O Fluminense tem 116 participações, tem 31 títulos conquistados, o último conquistado foi em 2012. A gente vê ali os jogadores do Flamengo se posicionando no centro do campo, já já os jogadores do Fluminense, e a gente vai ter 1 minuto de silêncio, uma homenagem às milhares de vítimas da Covid-19. Aí você tem o banco do Fluminense, ali a novidade, você vê o Ganso, Marcos Felipe, Uri, o Ganso de volta ao banco, o Michel Araújo, o Fernando Pacheco, o Felipe Cardoso, o Ourinho, o Digão, o Miguel e o Caio Paulista. Este é o banco à disposição do Odair Hellmann. Odair Hellmann que vem para campo tentando aí o título carioca, um título que o Fluminense não vê desde 2012. Tudo pronto. Vai começar a grande decisão para você aqui no SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É decisão. Vale título. Quem fica com a taça? Flamengo ou Fluminense? Esse é Rafinha. Já fazendo a cobrança do arremesso lateral. A tentativa lá do outro lado com o Bruno Henrique. A primeira tentativa do Bruno Henrique no ataque. Essa bola acabou passando pelo Gerson. Vamos ver como vai se comportar o time do Fluminense.
nesse início de partida. Se vai ser um time que vai ficar na marcação, dando campo para o Flamengo, ou se vai partir para cima, como a gente viu no segundo tempo, no último domingo, no Maracanã. De olho aqui os nossos especialistas, o Carlos Alberto e também o Atisson. Tenta roubar essa bola para sair correndo ali do outro lado o Dodi. Aí o Dodi fez uma grande partida no último domingo. A bola chegando mais atrás com o Hudson. Vai abrindo lá do outro lado com o Gilberto. Aperta na marcação do Gilberto. Você viu ali o Arrascaeta. Você vê que o Léo Pereira volta como titular dessa equipe. Vem para sua 10ª participação no Campeonato Carioca. 24 anos de idade. Ele que já tem 3 títulos paranaenses no currículo. Jogando pelo Atlético do Paraná. Como vai fazendo a sua estreia na equipe do Flamengo, vai buscando o seu primeiro título carioca. Outra peça importante no time do Fluminense, o Nenê. 12 anos de Europa, fazendo o levantamento, o Nenê, a bola acaba passando e vai ficando com o goleiro Diego Alves. Já faz a movimentação, Diego. Chamando Rafinha, que era dúvida, fez um tratamento intenso, participou de um treinamento hoje e garantiu a sua escalação. A falta está marcada, a falta que pertence à equipe do Flamengo. Gerson, já deixando com Rafinha. William Arão. Domina, faz a abertura de jogo lá na esquerda, chamando Felipe Luiz. Já dá o tapa na bola o Felipe Luiz. Outra vez Felipe Luiz. Toca a bola do jeito que gosta do Flamengo. Você vê a movimentação da defesa do Fluminense. Esse é o Rafinha. Rodrigo Caio. William Arão. Felipe Luiz, outra vez o William Arão. Fica o Evanilson só cercando. Uma marcação à distância, todo o time do Fluminense no seu campo. São os primeiros movimentos da decisão. Vale título. É o Campeonato Carioca sendo decidido aqui no SBT. Pede a bola, recebe o Gerson. Faz o toque mais atrás, chamando o Rodrigo Caio, que tem ótimas lembranças do Maracanã. Não só com o Flamengo, mas também foi nesse estádio que ele conquistou a medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Felipe Luiz. Esse é o Gerson. Já chamando Bruno Henrique. Tenta partir para cima. O rei dos clássicos, o Bruno Henrique. A falta está marcada, a falta é em cima do Bruno Henrique. Saiu ali, ó, saiu da casinha o Bruno Henrique. Já fica na discussão. E você está vendo o lance de novo, ó. A tentativa do Gilberto. E a reclamação dos jogadores do Fluminense é que sobrou o pé do Bruno Henrique na passagem do Gilberto. No orfanato Raio de Luz tem sempre uma lição de amizade e companheirismo. Chiquititas, amanhã às 9 da noite, aqui no SBT. E essa é a reclamação do Gilberto com o árbitro Graziani Rocha, o carequinha. Continua ali o Iago conversando com o Bruno Henrique. A falta está marcada e não saiu nenhum cartão. Vai lá o Graziani, só no blá blá blá, falando com o Bruno Henrique. Perto da bola a gente tem o Felipe Luiz. Ali você vê dois jogadores do Fluminense só marcando. Uma demora nada, essa é a reclamação dos jogadores do Fluminense, já que o empate dá o título ao Flamengo, venceu 2-1 no último domingo. A bola aberta aqui do outro lado, Rafinha, sempre uma jogada ensaiada. Só que não desta forma, não até o Léo Pereira. Para começar de novo o Léo Pereira. Vem buscar jogo o William Arão. Domina o William Arão. Faz o toque à frente. Tenta escapar o Gerson. Felipe Luiz olhou para a área. Vai sair o cruzamento, bola perigosa. Apareceu bem para fazer o corte ali dentro o Dodi. Sai mais uma vez o time do Fluminense. Tentou roubar essa bola o Everton Ribeiro. É isso que quer o Odair Helmond. Um time para sair no contra-ataque. Com cabelo na grife. A gente vê o Egídio. A gente tem dois áudios, né? A gente tem um áudio que a gente está colocando aqui nos estúdios do SBT. E tem o áudio também do Maracanã. Como o mando de jogo é do Flamengo, você ouve também esse áudio do Maracanã com as músicas da torcida do Flamengo. E ali ficou um cotovelo, um jogo truncado. Atisson, você esperava um jogo tão truncado assim nesse início de partida? Então, é normal, né? É normal porque... É normal... É normal, Theo, porque é uma decisão. E é natural que isso vai tentando ocorra. Chegar a equipe do Flamengo, a bola cruzada.
Aí está o goleiro Muriel. Tentativa à frente. Recuperação de bola do Egídio. Já faz o toque mais atrás. Ali vai tocando o time do Fluminense. O Nino. A bola passa lá do outro lado e vai pela linha lateral. Então, Theo, é natural que nesse início de partida, decisão, aconteça esse tipo de situação. E hoje a gente já vê o Flamengo propondo o jogo, jogando dentro do campo adversário com mobilidade, movimentação, circulação da posse de bola, fazendo com que o Fluminense faça esse balanço defensivo. A gente já vê uma habilidade na marcação, coisa que não vinha acontecendo nas partidas anteriores. Vai tocando a bola o time do Flamengo. Ali o Léo Pereira, o Ilharão. Esse é o Gerson. Dá o tapa na bola. Rafinha. Domina o Rafinha. Você vê de pé ali o Odair Hellmann. É arremesso lateral que pertence ao Fluminense. Carlos Alberto, como é que você está vendo a parte tática do jogo com quase 7 minutos de decisão? Até o jogo bastante truncado, né? E o Fluminense com a mesma proposta de jogo dos outros jogos, né? Esperando a equipe do Flamengo para sair nesse contra-ataque com a transição rápida. Eu só acho muito cedo para ter essa ideia de jogo, porque a gente hoje está numa final e tem 90 minutos de partida, né? Então, quando o Flamengo começa a circular essa bola, esse balanço pode desgastar um pouco os jogadores do Fluminense. Tenta o Rafinha de cabeça. A sobra de bola é com o Gerson. Entrada dura, hein? Entrada dura do Egídio. Agora eu vou dizer, aí você vê o Gabigol, ó, o artilheiro do Campeonato Carioca. São 10 jogos, 8 gols marcados. Ele que foi expulso na última partida está assistindo o jogo, junto ali do Marcos Braz, que é o homem do futebol do Flamengo. E essa foi a entrada do Egídio. Isso não é para cartão, não, Atisson? Ele tocou primeiro na bola. E como depois ele dá sequência e acaba tocando no Gerson, mas eu achei que não foi falta, não. A bola colocada lá do outro lado com o Felipe Luiz. Vai subindo o Felipe Luiz. Vai chegando na marca Thiago Felipe. Para roubar essa bola. Para tentar sair com velocidade o time do Fluminense. Mas olha o que tem de jogador do Flamengo na marcação, ó. Fica difícil tentar sair na velocidade. Você viu ali o Nenê. O Nenê está na sua 13ª participação neste campeonato carioca. 12 temporadas na Europa. Passou pelo Vasco, pelo São Paulo. Vai buscando aí o seu segundo título carioca, já que tem um título pela equipe do Vasco. Sai na velocidade, tá pedindo essa bola aqui do outro lado o Marcos Paulo. Primeiro vai passando pelo Evanilson. Segura o Evanilson. Já faz o toque mais atrás pro Gilberto. Evanilson tenta buscar a bola. Entra com ele o Ilharão, deixou o pé o Evanilson e a falta está marcada. E aí sai o primeiro cartão amarelo. Cartão amarelo para o Evanilson com 8 minutos de jogo, Carlos Alberto. É verdade, Theo. Ele pisou ali, usou um pouquinho de grada e acabou o árbitro dando o cartão amarelo corretamente. Fica caído o Ilharão. Theo. Diga lá, Isabelle Benito. Olha só, o Odair Hellmann está reclamando bastante da arbitragem, não é de agora. E agora ele ficou bem bravo, chamou aqui na lateral para conversar e está conversando com o árbitro. Daqui a pouco, logo após o futebol, Marília Mendonça, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Matheus e Cauã e Gustavo Lima vão animar o Boteco do Ratinho. Continue aqui no SBT. Aliás, mandar um abraço para toda essa galera curtindo a decisão. E olha que tem galera pra caramba na Rede Massa, com a sua sede em Curitiba e cobrindo todo o estado do Paraná. A bola recuada para o goleiro Muriel. Começou muito bem a sua temporada, o goleirão Muriel, fundamental no título da Taça Rio para a equipe do Fluminense. Então, lembra quando a gente comentou sobre aquela pressão encaixada? É o que o Flamengo faz. Adianta a marcação no momento que o Fluminense está com a posse de bola, né, na organização defensiva. Espera essa bola chegar no goleiro e vai adiantando, subindo essa marcação para fazer com que o Fluminense quebre essa bola. Com isso, o Flamengo fica com a posse de bola o tempo todo. A bola vai saindo pela linha lateral. A marcação do árbitro Graziani Rocha é de arremesso lateral. Um árbitro que nos últimos anos tem feito um bom trabalho na arbitragem brasileira.
Vai abrindo aqui do outro lado. Tenta subir o Rafinha, atrás dele o Egídio. Bate pra frente o Egídio. Aperta a marcação o Ilharão. Você viu ali fazendo o trabalho também o Arrascaeta, se movimentando bastante o Arrascaeta, tanto pela esquerda como na direita. Esse é o Gerson na bola, hein? Na bola, uma grande jogada, uma jogada trabalhada no talento. Já colocando à frente ali, você viu o Iago Felipe. Vive um bom momento também o Iago Felipe. Felipe Luiz. Vai tocando o time do Fluminense. Tenta se aventurar mais no ataque o Flu. A bola mais atrás com o Matheus Ferraz. Matheus Ferraz que vai buscando o seu terceiro título estadual. Tem um título com o Criciúma em Santa Catarina. Tem um título pernambucano com o Sport. Vai tentando o título agora com o Fluminense. Ali você viu o Nino. O ex-Criciúma. Para cortar por baixo, Hudson. Volta o time do Flamengo. Felipe Luiz. Faz o toque para o Bruno Henrique. Gerson. Dominou o Gerson. Olhou o Gerson, pode até bater. Carrega o Gerson. Invade a área. Fica sem espaço. Faz o toque mais atrás com o Felipe Luiz. Aperta a marcação para cima dele o Nenê. Vai mordendo o Fluminense. A tentativa na área. Recuperação do tricolor. Já faz o toque para o Marcos Paulo. Sai do primeiro. Sai do segundo. Já passou o Evanilson. A tentativa com o Evanilson. Tá sozinho, tá isolado, pertinho ali do Jorge Jesus. Fica ou sai? Quem sabe a resposta hoje do técnico do Flamengo. Para roubar essa bola e é do jeito que o Flamengo gosta, hein? Com a Arrascaeta. Só que a bola não chega até o Bruno Henrique para tirar de cabeça o Nino. Na sua 8ª participação nesse Campeonato Carioca. Carlos Alberto. Então, Theo, um pouco mais de 12 minutos de jogo. Tá bem claro que a ideia de jogo do Fluminense é jogar pelo contra-ataque, né? Só que quando você joga nessa situação, você tem momentos do campo que você não pode errar. Se já vem o time do Flamengo, a bola na frente, olha o Bruno Henrique, limpou o Muriel, passou do ponto para finalizar o Bruno Henrique, faz o toque atrás para o Pedro, bate para fora. Encheu o pé o Pedro. A bola foi pela linha de fundo, primeiro com o Bruno Henrique, depois com o Pedro. Estava falando o Carlos Alberto e sai o contra-ataque do Flamengo. É o que eu estava falando, Theo. Quando você tem essa proposta de jogo e o Flamengo hoje veio bem forte na ideia de perde e pressiona no campo do Fluminense, quando você tem um erro é fatal, ainda mais com os jogadores da velocidade e da qualidade de um Bruno Henrique e da finalização de um Pedro. Então você não pode cometer esse tipo de erro se tratando de uma final. Atiço, quase o primeiro gol do... Mas exatamente em cima dessa ideia que o Carlos Alberto falou, é o que acontece anteriormente, né, que não estava acontecendo no time do Flamengo. O Flamengo não estava pressionando o portador da bola, deixava o Fluminense pensar o jogo e com isso conseguia fazer essa transição com velocidade. O Flamengo diminuindo o portador acaba dificultando essa criação do Fluminense. E aí acaba fazendo alguns passes errados o Fluminense e o Flamengo acaba aproveitando, como aconteceu agora com esse passe da Arrascaeta na vertical, quase conseguindo, né, sair o primeiro gol do Flamengo, numa entrada na diagonal do Bruno Henrique. E ali tomou dura agora o Everton Ribeiro do Jorge Jesus. Vamos na cobrança de falta o time do Fluminense. Passamos de 14 minutos nesse primeiro tempo de jogo. 14 minutos da decisão que você vê só aqui no SBT. A bola aberta, uma jogada ensaiada, só que o corte é feito. Vai voltando com o Marcos Paulo. Tenta abrir pelo meio. Volta a bola com o time do Fluminense. O jogo fica mais aberto. A decisão fica mais aberta. Egídio. Para inverter o jogo, o Egídio. Para tirar de cabeça o Felipe Luiz. Tem a sobra o Marcos Paulo. Domina o Marcos Paulo. A tentativa à frente. Evanilson. Boa bola! Virou, bateu para fora. Chegou o Fluminense. A informação. Theo, porque eu tô aqui bem do lado dos técnicos aqui no banco. E o Odair Helman tá muito mais alterado, bebendo água, mais nervoso. E Jorge Jesus, que é mais ativo, tá muito calmo aqui, braço cruzado. E a diferença agora que a gente vê que... Exatamente. Vai subindo o Léo Pereira. Já faz o toque para o Everton Ribeiro. Léo Pereira. Chega de novo o time do Flamengo, já com 2 oportunidades na decisão. Uma com o Fluminense mais clara, uma com o Flamengo mais clara, outra com o Fluminense. Esse é o Rafinha. A tentativa do Rafinha à frente, vai buscando o Pedro. O libertador. Faz o toque atrás para o Everton Ribeiro, para o Gerson, passou do Gerson. A recuperação é do Fluminense. Tenta sair sempre na base da velocidade, sem errar os passes.
ganha arremesso lateral. O senador Fernando Collor de Mello numa entrevista inédita de noite com Danilo Gentili. Logo mais, logo depois do Boteco do Ratinho, aqui no SBT. A informação chegando agora com a Isabelle Benito. O Nino pediu para sair, Ó, o Nino tá com dor no joelho, o Nino que tá voltando agora. E o Digão começou a aquecer aqui. E falando da briga, agora há pouco o Odair brigou com o Muriel, que retrucou na lata. E você vai curtindo só aqui no SBT essa grande decisão. Aliás, o que tem de gente curtindo no Brasil tá uma coisa linda. Não foi lindo agora esse passe aí do Muriel. Não é Ave Maria não, mas tá cheio de graça. Quase complicou a vida ali atrás. Já vem de novo o time do Flamengo. Arrascaeta domina, olha, levanta essa bola. Vai buscando aqui do outro lado, Everton Ribeiro não teve domínio. Ela sai pela linha de fundo. Jogo mais aberto agora, hein, Carlos Alberto? O jogo agora está se desenrolando mais, mas o Fluminense ainda tem que caprichar um pouco mais nesse passe, porque o Flamengo está todo dentro do campo do Fluminense. Então, quando ele tem esse erro grosseiro, ele facilita a vida do Flamengo, que já está ali próximo do gol do Muriel. A melhor campanha neste campeonato carioca é do Flamengo, com 13 vitórias e apenas uma derrota, 33 gols marcados. O Fluminense tem a segunda melhor campanha, com 8 vitórias, 4 derrotas e 27 gols marcados. Existe aí a possibilidade do Nenê de repente ser o artilheiro, é difícil, tem 6 gols. A bola à frente, ela acaba passando pelo Memé e vai ficando com o goleiro Diego Alves. O Gabigol tem 8 gols marcados. A gente tem pelo lado do Flamengo o Bruno Henrique com 5 gols e também o Pedro com 5 gols marcados. A tentativa mais uma vez, olha onde está o goleiro Muriel. Ligado no procedimento, fez a proteção e essa bola vai saindo pela linha lateral. Tá gostando do Flamengo, Atirson? Tô gostando da postura. Estou gostando da movimentação. O que estava faltando, como eu falei, dessa movimentação da circulação. Você vê uma infiltração, essa bola invertida o tempo todo, buscando o lado oposto, fazendo o balanço do Fluminense. Quando não tem a posse de bola, marca a pressão, tira o espaço do Fluminense, faz o Fluminense quebrar. E nesse momento o Flamengo pode aproveitar, sim, um erro do Fluminense nessa saída de bola e conseguir o gol. Como a gente vem observando bem essa pressão que a gente vinha pedindo anteriormente. Isso é natural. Quando o Flamengo sempre teve esse hábito de jogar, o torcedor acostumou. Vamos lá. Everton Ribeiro, uma bola fechada para tirar de cabeça a zaga. Voltando aqui do outro lado com o Rafinha. Na base do chutão agora a equipe do Fluminense. Rafinha, se perder aí é um perigo danado. Chega o Ilharão e com falta. A falta em cima do Ilharão deu pra gente ouvir aqui o banco do Flamengo num coro, reclamando na marcação da falta, mas o árbitro estava também ligado no procedimento. Você está vendo de novo aqui no SBT. E vamos subir a hashtag Fla-Flu no SBT. Acesse o Twitter do SBT Online e deixe o seu comentário. Tá um barato, né? Tá uma grande sala, se fosse em outros tempos, uma grande sala de bate-papo através da nossa hashtag Fla-Flu no SBT. Hoje é dia de decisão para você. Um abraço todo especial também para você que está curtindo o SBT através da TV Jangadeiro, com sede em Fortaleza e cobrindo todo o lindo estado do Ceará. Vamos para a cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Já vamos chegando aos 20 minutos, é primeiro tempo de jogo. Com este resultado, o Flamengo vai comemorando o seu 36º título estadual. Mas tem muito jogo pela frente, tem muita emoção pela frente ainda, tem muita torcida sua em todo o Brasil pela frente. Aí você vê a linha de marcação exatamente em cima da linha da grande área. O Pedro vai se movimentando, ele, Bruno Henrique, peças chaves no jogo aéreo, a tentativa do Gerson, afasta a zaga do Flu. Fechado o Fluminense. É o começar de novo do Flamengo com ele, com o Gerson. Já abrindo o jogo lá do outro lado. Sai para receber de novo o Gerson. Passou por ali o Rodrigo Caio, conversou com o Gerson. Tiveram um bate-papo ali no meio de campo. Rafinha. Este é Léo Pereira. Felipe Luiz, outra vez o Léo Pereira. Rodrigo Caio. Tem um campeonato carioca. Vai buscando o seu segundo título carioca, seu segundo título estadual. Gerson. Outra vez o Léo Pereira. Fluminense esperando, ó, bem recuado. Agora começa a dar o bote na marcação. Rafinha. Faz o toque no meio. Gerson se movimenta muito. Talvez o jogador do Flamengo que mais pegou na bola até agora, o Gerson. Abrindo o jogo lá do outro lado agora com Felipe Luiz.
Tenta partir para cima do Nenê. Nenê na marcação à distância. Outra vez o Gerson. Bruno Henrique. Caindo na esquerda o Bruno Henrique. Tentando ajeitar para bater. Deu tapa. Saiu para bater. Vai chegando o Gerson. Afasta lá de trás o Nino. Tá difícil para sair jogando. Batendo para frente o Egídio. Volta o Flamengo. William Arão. Outra vez o Everton Ribeiro. A marcação é do Egídio. Everton Ribeiro tentando partir para cima. Já dá a opção Arrascaeta. Segura, protege, gira. Vai tentando carreira solo aqui pela direita, mas a bola sai pela linha lateral. E quando o Fluminense tem essa proposta, esse contra-ataque, ele tem que acontecer até para dar uma freada no Flamengo, porque o Flamengo está gostando cada vez mais do jogo e está encurralando o Fluminense. E quando ele começa a circular essa bola, acompanhar de lado a lado os jogadores do Flamengo, isso vai desgastando e o tempo vai passando e o Fluminense, esse resultado, vai sendo campeão. Acaba sendo desafogo, né, Carlos Alberto, para o Fluminense também ficar com um pouco a posse de bola no ataque. Mas a gente vê um Flamengo não deixando o Fluminense conseguir fazer essa ligação direta. Até porque essa pressão é muito forte e o Fluminense não consegue encaixar essa transição. O Theo falou muito bem do Gerson. Ele faz esse jogo apoiado o tempo todo, que é muito bacana. Ele dá essa aproximação, fazer a triangulação para fazer esse balanço, fazer essa transferência, né, o tempo todo com a posse de bola. Então, e quando ele tem essa bola com a possibilidade do contra-ataque, não pode acontecer um erro de passe, porque essa é a grande jogada do Fluminense. Como o Flamengo está pressionando muito em cima, ele tem que acertar esse passe final. E vem de novo o Flamengo. Quer porque quer o seu primeiro gol para ampliar a sua vantagem na decisão do Campeonato Carioca. Só o SBT na final do Campeonato Carioca. Só aqui você tem a emoção da decisão. Léo Pereira. Outra vez o William Arão. Se manda um pouquinho mais o Gerson. Até a movimentação dele já fica diferente. O passe errado, a bola vai saindo pela linha de fundo. Aliás, um passe horroroso do William Arão. Carlos Alberto de Nóbrega abre a porta de sua casa e conta as histórias mais curiosas sobre o seu trabalho e sua vida. A praça é nossa. Amanhã, às 11h15 da noite, aqui no SBT. Já passamos da primeira metade do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no intervalo do SBT, a gente tem participações especiais de ídolos do Flamengo e também do Fluminense, os dois times da decisão. Vai para a bola o Muriel, é o 14º jogo dele neste Campeonato Carioca, com 12 gols sofridos. Vai tentando o seu 7º campeonato regional. Tem 6 campeonatos pela equipe do Internacional. Aí você está vendo o Evanilson, jogador de 20 anos de idade, jogador da base do Fluminense, em 10 jogos agora, 5 gols marcados. Ali o Hudson está emprestado pela equipe do São Paulo. E deu pra gente ouvir agora o Jorge Jesus mandando um recado para o Pedro, o seu apóstolo. Passou o Dodi, conversou, sai para receber. A ligação feita lá do outro lado, toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Muito legal também a sua participação através da nossa hashtag Fla-Flu no SBT. Já somos o assunto mais comentado da internet brasileira. SBT é a TV que tem torcida e a torcida do Brasil toda está aqui no campo do SBT com essa grande final Fla-Flu. Jogo duro, hein? Jogo pegado. Uma decisão totalmente aberta. A vantagem é do Flamengo, que vai vencendo por 2-1 no placar agregado, já que venceu a primeira partida no último domingo. E também foi um jogo duríssimo. Rafinha, tentativa mais à frente com o Pedro. Sai um pouco do seu... Paula, impressionante o que está jogando esse baixinho de 1,66 que veio do Criciúma, o Dodi. Como está jogando bola na equipe do Fluminense, Carlos Alberto? Muito bom jogador, já tinha visto ele jogar, inclusive nas divisões de base. É um jogador que tem bom controle de bola e muita personalidade, né, para segurar esse jogo, e justamente num jogo difícil contra o Flamengo. E o que eu estava te falando anteriormente, Theo, o Fluminense faz um esforço danado, rouba essa bola e aí não consegue, e muitas das vezes esses jogadores estão sozinhos para tentar esse passe final e acaba acontecendo esse erro e facilitando o trabalho do Flamengo. Aperta a marcação, Egídio, sem falta.
Vai embora Egídio. O Moicano. Se manda o Egídio. Encara a marcação, faz o toque no meio. Vai chamando lá do outro lado a subida do Iago Felipe. Nenê levantou a cabeça. A tentativa do outro lado. Chegou batendo o Marcos Paulo. Bateu para fora. Teve a oportunidade o Marcos Paulo de marcar o seu 4º gol no Campeonato Carioca. E bateu para fora. Você tá vendo de novo, ó, sozinho por trás da zaga, Carlos Alberto. Quando esse passe ele acaba sendo acertado, o Fluminense consegue assustar o Flamengo, né? E caindo no pé de jogadores de qualidade, assim como foi agora no pé do Nenê. Então acho que essa transição tem que ser rápida para que essa bola chegue no Nenê, no Marcos Paulo, enfim, que chegue logo nesses jogadores com qualidade. O Bruno Henrique não está tocando tanto na bola, Tício. É por causa de uma marcação forte ou não se achou no campo ainda? Não, na verdade ele está fazendo muita movimentação, né? E toda vez que ele consegue fazer, ele leva um marcador. E ele acaba trazendo o marcador junto com ele. E aí a opção acaba sendo outro jogador que está mais próximo. E ele acaba não conseguindo ter esse domínio da posse de bola o tempo todo. Mas ele acaba abrindo espaço para outro jogador entrar, né, no vazio. Mas é um jogador realmente que circula bastante, né? A gente vê agora que o Fluminense aproveitou essa brecha do Flamengo, mas é por causa da transição, né? Quando tem essa transição defensiva e não é bem feita, acaba, né, saindo um passe com qualidade como o Nenê acabou fazendo, acaba trazendo uma dificuldade na parte defensiva do Flamengo, sim. Vai no toque de bola de novo o time do Flamengo. Léo Pereira. Chamando o Rodrigo Caio. Levanta a cabeça o Rodrigo Caio, abre o jogo com o Rafinha, muito bem marcado o Rafinha. Chegando pouco à frente o Rafinha. E sempre caindo nas costas dele, o Marcos Paulo. O Ilharão. Na inversão de jogo, o Ilharão com o Léo Pereira. Domina o Léo Pereira. Felipe Luiz. Tá preso o Nenê também. O time do Fluminense nesse primeiro tempo marcando muito. Gerson. Segura o Gerson. Evanilson pra cima dele. Ali você viu o bote do Iago Felipe. Não achou nada. Felipe Luiz. Pro Gerson, olha e chama o Ilharão, tem Rafinha, vai bater daí, bateu pro gol, que chute perigoso. Passou perto, hein? Passou perto o Ilharão. Tá bem o Ilharão, diria o Jorge Jesus, tá bem o Ilharão. Você vendo de novo, ó, por trás do gol, olha onde passa essa bola, Tilson. Mas o que me chamou a atenção é que o Flamengo trabalhou bem essa posse de bola do lado esquerdo e o Arão flutuou por dentro e recebeu essa bola sozinho. E a marcação do Fluminense distante, ele teve espaço para fazer uma belíssima finalização. Um abraço para você que está curtindo a emoção da decisão do Campeonato Carioca na TV Jornal, sede em Recife e cobrindo todo o estado de Pernambuco. Mais de 100 emissoras do SBT em todo o Brasil com a emoção da decisão do Campeonato Carioca. Tem informação e quem traz a informação para a gente é a Isabelle Benito. Diga lá, Isabelle. Olha, o Dodi acabou de falar aqui com o Egídio, bora fechar essa lateral esquerda, que eles estão chegando bem pela sua lateral esquerda. Lembrando que o Egídio deu uma falha no segundo gol do Flamengo no último jogo, né? Quase deu pro Evanilson, é verdade. Quando o Gabigol saiu para cima dele, fez o cruzamento para o gol do Michael. A nossa Isabelle Benito, que está no Jornal do SBT Rio, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. E é um sucesso total. Gerson. Segura, parte para cima, faz o toque no meio, boa bola. A tentativa numera com a Arrascaeta. Não bateu o Everton Ribeiro. O Ilharão domina das costas para a marcação, faz o toque mais atrás. O Rodrigo Caio. Vamos chegar aos 30 minutos. Duro, jogo pegado. Aqui no SC. Vai tentando o Gilberto, perdeu a primeira, insistiu o Gilberto, colocando essa bola pela linha de fundo. Ele fica dizendo que ela tocou no Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz fala para ele: ô! Toca! Italiano, né? Tá falando o quê, né? Madai. E você conhece bem. Aliás, já levantou um título com a Juventus. Jogou com poucas feras. Uma delas, o Zidane. O levantamento feito, bola fechada, bola perigosa. Só para tirar a cabeça ali o Matheus Ferraz. É arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Felipe Luiz. É ele quem vai para a cobrança. 0-0 no agregado, 2-1 para o Flamengo. Vai para a cobrança no arremesso lateral, Felipe Luiz. Tenta colocar na área, o toque de cabeça, ela vai pela linha de fundo.
O Fluminense cresceu no jogo, Carlos Alberto? Eu acho ainda, Theo, que o Fluminense pode se soltar um pouco mais, né? Ficar jogando só por uma bola ainda num primeiro tempo é muito arriscado com esse time do Flamengo que tem um potencial muito grande. E agora, nesse chute do Arão que passou recentemente, o Fluminense estava com 5 jogadores marcando 2. Então, assim, você pode adiantar essa marcação para você bloquear esse chute de média distância do Flamengo. E o Flamengo está gostando cada vez mais do jogo. Daqui a pouco, logo após a decisão, tem samba do bom. No Boteco do Ratinho, fundo de quintal, Exalta Samba, Os Travessos, Raça Negra, Belo Ferrugem. Continue no SBT. Recuperação de bola do Fluminense. Nenê está sendo um jogador importantíssimo nesses jogos decisivos da equipe do Fluminense. Aí você está vendo a tentativa de sair na velocidade do Nino. Na história, 418 jogos entre Flamengo e Fluminense. 155 vitórias do Flamengo, 135 empates e 128 vitórias do Fluminense. Nós tivemos esse confronto 10 vezes em decisão de campeonato carioca. O Fluminense levou 6 vezes a vantagem, 4 vezes o time do Flamengo, que tenta subir mais uma vez com Pedro. Aperta a marcação o Egídio, chega por ali também o Matheus Ferraz. Que é da base do Santos, já passou pelo Sport, Goiás, estava no América de Minas Gerais. Este é o Rafinha. 13 temporadas na Europa. Outro papador de títulos. Tentativa com o Bruno Henrique, não chega nele. Primeiro no Nenê. Nenê faz o toque atrás com o Gilberto. Para roubar essa bola o Arão, do jeito que o Flamengo gosta, ó. Everton Ribeiro. Rouba, pega a defesa aberta. Gerson. Tenta partir para cima o Gerson. Arrascaeta na grande área, o levantamento. Muriel para ficar com ela. Ali tá tranquilo, tá sussa. Atisson. E o jogo? Qual é a do jogo? Desenvolva, Atisson. A dificuldade do Flamengo é nesse último passe. Nesse último momento, né? Vamos lá, Theo. Everton Ribeiro, Gerson, saiu jogando errado o time do Fluminense. Everton Ribeiro, é decisão aqui no SBT, boa bola pro Pedro, dominou o Pedro, na bola, na boa, deu um tibum no gramado, segue o fluxo, diz o árbitro da partida. Você está curtindo só aqui no SBT a decisão do Campeonato Carioca. 2-1 no agregado, o Flamengo venceu o primeiro jogo, domingo 2-1, tem a vantagem do empate, 0-0, jogo pegado, jogo duro. Everton Ribeiro, parte para cima o Everton Ribeiro, pertinho tem o Rafinha. O toque atrás. Este é o Léo Pereira. Atisson. Exatamente. Nesse último momento que o Flamengo tem a posse de bola, para achar esse espaço, para achar uma finalização, o Fluminense está bem postado. E o Flamengo tem que movimentar um pouco mais, principalmente nesse setor central do campo, para que ele possa realmente achar esse espaço. Como a gente vê essa infiltração agora, por exemplo, do Felipe Luiz por dentro. Exatamente para levar essa marcação e criar uma situação, principalmente para o Pedro, que é um finalizador. O Flamengo mantém a posse de bola dentro do campo ofensivo, mas não consegue passar desse bloqueio que o Fluminense armou. E aí você vê a falta. O Pedro acabou cometendo a falta. Pedro que vai muito bem na lei do ex, né? Nos 2 últimos jogos marcou 2 gols em cima do Fluminense. Pedro, o libertador. Bom de bola esse Pedro, hein, Carlos Alberto? Muito bom de bola. Tem idade, com certeza fazendo um grande trabalho aí, teve já sua chance na seleção brasileira, é o que ele deve estar buscando para a carreira dele novamente. E voltando ali, Theo, na mesma jogada o Fluminense teve 2 erros de passe ali perigosíssimos e o Flamengo postado no ataque. Então é esse tipo de erro que você tem que evitar. E eu acredito que o Odair, pro segundo tempo, ele vai vir com uma postura mais ofensiva como foi no jogo anterior, porque assim a probabilidade do Flamengo encaixar uma jogada é muito maior. Olha, em 2020 nós tivemos 4 confrontos entre Flamengo e Fluminense. Teve um na fase de grupos no início do Campeonato Carioca. O Fluminense com o time titular venceu um Flamengo com o time reservas e uma garotada também das categorias de base por 1-0. Aí depois nós tivemos o Flamengo 3-2 na semifinal da Taça Guanabara. Tivemos depois Fluminense 1, Flamengo 1, quando foi para os pênaltis e o Flamengo conquistou a Taça Rio. E no domingo passado nós tivemos o primeiro jogo da final, a vitória 2-1 do Flamengo. E nesses 3 últimos jogos,
o Fluminense cresceu de produção no segundo tempo. Arrascaeta, passe errado, veio para roubar essa bola, o Dodi. Tá aí o Dodi, ó. Faz o toque, tenta recuperar mais à frente. Vai tentando lá do outro lado, afasta de qualquer maneira o Nino. Põe a bola na frente, vai ficando com o Felipe Luiz. Dá o tapa. Bruno Henrique, levantou a cabeça o Bruno Henrique. Tentou o cruzamento na hora H. Apareceu o Hudson para colocar essa bola pela linha de fundo. É escanteio. Vamos para a cobrança do escanteio. Nesta segunda tem a estreia de Quando Me Apaixono. É às 6h15 nas novelas da tarde do SBT. Não perca. Vamos para a cobrança do escanteio. A preocupação do goleiro Muriel. Aí o Arrascaeta. Levantando essa bola, uma bola fechada. O toque de cabeça vai saindo aqui do outro lado. Everton Ribeiro. Já faz o toque. A bola do meio. Bruno Henrique faz o toque atrás. É um bom momento, Muriel, para ficar com ela. Bateu o Léo Pereira. Caiu o Muriel para fazer a defesa. Que não é a perna boa dele, né? Ele é canhoto. Fez até uma boa finalização. Fraca, mas uma boa finalização. Ele não teve tanta dificuldade para fazer a defesa do Muriel. Esse é o Rodrigo Caio. Chamando o Rafinha. Vamos chegando aos 38 minutos. É primeiro tempo de jogo. Ainda tem muita decisão para você aqui no campo do SBT. Só aqui no SBT. Everton Ribeiro. Boa bola para o Rafinha. O Muriel sai. O toque no meio. Afasta a zaga do Flu, chega forte em duas oportunidades o time do Flamengo. Tenta sair na base do contra-ataque, na bola diz o árbitro. Quem fica com ela é o Dodi, já faz o passe na frente. Tenta sair da marcação o Evanilson, é bom de bola, tem velocidade Evanilson. Segurou, entrou na área, viu do outro lado, boa bola pro Marcos Paulo, dominou, bateu fraquinho. Caiu Diego Alves para ficar com ela. Esse é o contra-ataque que quer o Odair Helma, Carlos Alberto. Com certeza. E quando esse contra-ataque, esse passe entra e chega no atacante com qualidade, ele assusta o Flamengo e respira um pouco, né? Porque o Flamengo precisa ser agredido também para que o Fluminense consiga entrar na partida. E por isso que esse passe, eu insisto, ele tem que ser valorizado, porque você faz um esforço danado para roubar essa bola, então você não pode desperdiçar, porque o Flamengo já pressiona muito em cima. Essa é a proposta do Odair, né? Ataque rápido. E aproveita bastante, principalmente o Evanilson, que é um jogador que tem essa característica de explosão. Vamos com a informação com a Isabelle Benito. E aqui o Odair tinha acabado de chamar justamente o Marcos Paulo e falou, esse passe tem que entrar. Logo depois teve o lance que ele acabou perdendo o gol. Ali do lado do banco do Fluminense acompanhando tudo, do lado do banco do Flamengo acompanhando tudo, o Smigol. Todas as informações do que está acontecendo no gramado aqui no SBT. Sai tocando a bola o time do Fluminense, aperta a marcação o Flamengo. Nenê. Acabou o campo, mas mesmo assim conseguiu para o Egídio. Lá do outro lado o Marcos Paulo, saiu da esquerda, foi na direita, Egídio. Prefere o toque no meio. Passe errado do Egídio. Não, Egídio! Não é assim! Gerson já abre para o Arrascaeta. Já vai passando do lado ali o Bruno Henrique. Segura o Arrascaeta. Espera a subida do Felipe Luiz. Quis. Domina o Felipe Luiz. Tem o Gilberto. O toque mais atrás com o Ilharão. Esse é Rafinha. Passe errado também do Rafinha. Olha o contra-ataque do Fluminense. Marcos Paulo. Já vai voltando o Fla. 0-0 é primeiro tempo de jogo, é primeiro tempo de decisão que você curte só aqui no SBT. Olha onde está o Nenê. Boa jogada do Nenê, invadiu a área. Saiu o cruzamento. Vai insistir de novo o Nenê. Antes dele o Everton Ribeiro. Volta a bola com o Fluminense. Cresce nesse finalzinho de primeiro tempo o Fluminense. Jogo equilibrado, 0-0. É decisão para você. Passe errado, a bola vai saindo pela linha lateral. Alô, galera que está em Manaus e todo o estado do Amazonas curtindo a TV Norte. Amazonas que tem muita torcida do Flamengo e tem muita torcida também do Fluminense e tem muita torcida também do SBT. Smigol. Theo, apesar do 0-0 no placar, estão em campo os dois melhores ataques do campeonato. O Flamengo tem 33 gols e o Fluminense 27.
Somando são 60 gols desses dois ataques. Felipe Luiz. Segura. Vai chamando o Arrascaeta, faz o giro Arrascaeta. Encontra lá do outro lado o Pedro. Não é muito a dele, mas vai controlando o Gilberto. Subia por ali o Felipe Luiz, a bola vai pela linha lateral e arremesso para a equipe do Fluminense, com que não concorda o Felipe Luiz. Aí o Gilberto vai lá, empurra o Felipe Luiz, ele rola no gramado, reclama com o Gilberto. E o árbitro vai chamar os dois ali para aquela conversinha de pé de ouvido, ó. Primeiro conversa com o Felipe Luiz, fala, olha, uma vez foi isso, outra vez foi isso. E também, à distância, chama a atenção do Gilberto. E agora a marcação do arremesso lateral para o time do Flamengo. Então não adiantou nada toda essa confusão, ó. O árbitro primeiro tinha dado a posse de bola para o time do Fluminense. Aí aconteceu a confusão, depois ele foi lá e falou, não, é do Flamengo. Felipe Luiz vai para a cobrança do arremesso. À distância você vê ali o Iago Felipe. Ex-Figueira, Vitória, Goiás. Na sua 12ª participação nesse Campeonato Carioca. Um gol marcado. Gerson. E a falta está marcada para o time do Flamengo. Não. Ou sim? Sim. Lembrando que tem o VAR. Quem está comandando o VAR é o senhor João Batista de Arruda. O árbitro é o senhor Graziani Rocha. Arrascaeta na cobrança, perto da bola também o Felipe Luiz. Você vê a movimentação na entrada da área do Fluminense. Rodrigo Caio está por ali. Léo Pereira está por ali também. Os dois foram dar um rolê na área do Fluminense. São 7 jogadores do Flamengo na entrada da área do Fluminense. Arrascaeta, bola fechada, bola perigosa. Sobrou, Arrascaeta bateu pro gol, ela vai pela linha de fundo. Vamos chegando aos 43 minutos do primeiro tempo. Qual é a do jogo, Carlos Alberto? Agora chegando no final do primeiro tempo, o Fluminense consegue se encontrar um pouco melhor na partida, né? Mas creio eu que o Odair vai soltar essa equipe um pouco mais no segundo tempo, porque jogar dessa forma é muito cansativo. Você o tempo inteiro esperando o adversário e tentando sair no contra-ataque. E o Flamengo, como eu falei, começou com bastante intensidade e devido a poucos treinamentos devido à pandemia, não consegue manter esse ritmo o tempo inteiro. Então, acaba dando espaços ao Fluminense e o Fluminense tem que aproveitar esses espaços e não cometer erros de passe. Veja os programas do SBT e conteúdos exclusivos a qualquer hora no sbtvideos.com.br. É totalmente grátis. Olha onde está o Léo Pereira, ó. Vai se aventurando lá pela esquerda no campo de ataque. Gerson de primeira, tentativa com a Arrascaeta. Chega por ali para roubar essa bola o Hudson. Luta pela bola o Hudson, a falta está marcada. Atisson, qual foi a do primeiro tempo até agora, Atisson? Você vê o Flamengo propondo o jogo o tempo todo, né? Até os 30, 35 minutos. Depois começou a fazer um pouco da ligação direta, dando, né, essa oportunidade para o Fluminense, porque não encaixava essa transição. E aí o Fluminense acabou aproveitando até alguns erros do Flamengo de passe. E aí o Fluminense encaixou também alguns momentos de contra-atacar. Como a gente falou, o Fluminense veio para esse primeiro tempo dessa maneira, propondo jogo defensivo e saindo no contra-ataque. Mas é um jogo que eu acho que no segundo tempo vai ser totalmente diferente, mais aberto. E aí possivelmente vai sair bastante gols. Essa é a expectativa, ainda tem muita decisão para você curtir aqui no SBT. E daqui a pouquinho, no intervalo do SBT, a gente tem convidados especiais do lado do Flamengo, do lado do Fluminense. Muita análise também desse primeiro tempo. Primeiro tempo truncado, pegado, mordido. Primeiro tempo de decisão para você. Vai tentando chegar o Flamengo ainda no primeiro tempo. Boa bola à frente, é pro Pedro, dominou, bateu pro gol, Pedro! Essa passou por perto, hein? Passou muito perto. Do jeito que gosta o Pedro. Ele domina, vira, ó. Já sai da marcação, dominou, virou e quase pega no contrapé o goleiro Muriel. Uma bela jogada individual do Hotel. Everton Ribeiro, conseguindo achar o espaço do Pedro, né? E o Pedro, o que estava precisando, um passe para que ele pudesse dar sequência numa finalização. Porque ele é um jogador de finalização, é um finalizador. É um jogador que precisa que essa bola chegue nele para que ele possa dar sequência na jogada. Ele não é aquele jogador que circula com a posse de bola. Então, quando a bola chega nele com essas características, com facilidade, ele consegue achar o espaço para finalizar, como aconteceu agora. A informação com a Isabelle Benito.
Lembrando que Evanilson e também o Pedro, os dois atacantes, têm o mesmo número de gols do campeonato, 5. Ou seja, tem uma disputa interna aqui. 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47. Aí você está vendo o lance. E a posse de bola para o time do Flamengo. A falta já cobrada. Já vamos entrar no último minuto deste primeiro tempo. 0-0 Flamengo e Fluminense. O clássico diferente. A temperatura de 19 graus no Rio de Janeiro. Tudo pronto. Vamos para o segundo tempo da decisão. Podendo ser os últimos 45 minutos do Campeonato Carioca ou não. Ou o Fluminense mudando a história dessa decisão e levando para os pênaltis. Volta a rolar, ainda não. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. É decisão. É Fla-Flu para você aqui no SBT. Aí você vê os primeiros movimentos deste primeiro tempo. A informação com o Smigol. Theo, o Flamengo volta com o mesmo time, sem substituições. Theo. Diga lá. Aqui também pelo lado do Fluminense, nenhuma mudança. O Ganso acabou de passar, aliás, o Ganso está bem pertinho aqui da gente, está tenso e está fazendo um aquecimento. Ele que a gente sabe que é bem concentrado, né? Vamos ver se mexe durante o Odair Helman tem feito isso. Tem aproveitado aí praticamente as 5 substituições em todos os jogos por causa desse esquema de jogo do Fluminense, mas é o Flamengo quem chega. O corte é feito, a bola colocada por baixo pelo Nino. Já aparecia por ali o Bruno Henrique. Vamos ver a história deste segundo tempo. Aí você está vendo o Bruno Henrique, ó, com o cabelo na grife também. Quem vai para a cobrança do tiro de meta é o Muriel. Ajeita o Muriel, goleirão de 33 anos de idade, 1,90 de altura, o irmão do Alisson. Com relação ao Jorge Jesus, fica a expectativa de algum pronunciamento sobre se ele permanece no Flamengo ou não ao final da partida. O que se sabe é que ele chega neste final de semana para um descanso em Portugal. Uma viagem que estaria programada para o final do Campeonato Carioca. Tem muita gente dizendo que ele pode ir embora, pode voltar para o Benfica. No Benfica, ele acabou ganhando 3 títulos portugueses e 5 títulos de Copas lá em Portugal. E tem gente dizendo até, são informações que chegam lá de Belo Horizonte, que o Flamengo estaria interessado no Jorge Sampaoli. Para tirar o Sampaoli do Galo, precisa pagar uma multa de 2,5 milhões de euros. E um nome também que surgiu nos bastidores do Flamengo, o Marco Silva. Um português de 43 anos de idade, que já treinou o Sporting, treinou o Olympiacos, o Hull City, o Watford e estava até o ano passado no Everton. Mas são todas essas especulações. Pode ser que o Jorge Jesus continue na equipe do Flamengo. Segundo alguns diretores do Flamengo, ele disse que vai continuar. Não sei se ele fala hoje o que vai fazer ou não, ou se vai falar depois que for até Portugal. Vamos para a cobrança de falta. Vamos chegar aos 3 minutos deste primeiro tempo. É o Gerson quem vai para a cobrança. Bom momento para o Flamengo. A cobrança feita. Essa bola passou perto, hein? Caiu o Muriel e ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Fluminense. Já começou o segundo tempo da decisão e você continua conversando com a gente, utilizando a nossa hashtag Fla-Flu no SBT. Daqui a pouco, logo após o futebol, Marília Mendonça, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Matheus e Cauã e Gustavo Lima vão animar o Boteco do Ratinho. Continue no SBT. Vamos ver a postura do Fluminense no segundo tempo. A preocupação também do Odair Helman é se esse time ia aguentar um ritmo forte no segundo tempo da decisão, já que o Fluminense, antes de voltar a jogar no Campeonato Carioca, só teve 8 dias de treinos. Foram 4 treinos táticos e 4 treinos físicos. A cobrança do arremesso lateral pelo Gilberto. O corte é feito pelo Felipe Luiz. Bate na bola Rodrigo Caio. Afasta lá do outro lado Matheus Ferraz. E ela vai pela linha de fundo. A informação. Theo, complementando o que você falou aqui, eu apurei com a comissão técnica do Flamengo que todo o elenco do Flamengo vai ter uma semana de folga logo após essa grande final. E o Jorge Jesus e talvez integrantes da comissão técnica também de Portugal, de repente vão aproveitar em Portugal. Ali o Felipe Luiz acabou sentindo, hein?
Colocou a bola pela linha lateral e sentiu o Felipe Luiz. Apareceu ali tendão, né? Tendão de Aquiles ali que parece, né? Já botou ali a mão atrás ali. Ou a panturrilha. Parece ser mais embaixo ali, né? A bola vai ficando com o goleiro Diego Alves. É apenas o início do segundo tempo. Já deu para ver alguma mudança tática no jogo, Carlos Alberto? Ainda não, Theo, ainda não. E eu espero ainda muito dessa equipe do Fluminense, pelo que o Odair já apresentou, né? E o que ele já criou dificuldade, porque não é fácil jogar contra essa equipe do Flamengo. E uma outra coisa que eu percebi aqui, o Fluminense tem que evitar muito essas faltas próximas à sua área, porque o Flamengo tem qualidade de batedores também. Diga lá, Smigol. Theo, saiu o Felipe Luiz, sentiu a panturrilha e entrou o René. Já está em campo. René, de 27 anos de idade, vem para a sua 6ª partida neste campeonato carioca. Ele que tem 2 títulos cariocas com a equipe do Flamengo e tem um título pernambucano com o Sport. O que muda, Tirson? Não, o René já é um jogador mais defensivo, né? Ele não joga com tanta amplitude como o Felipe Luiz joga. Mas é um jogador que vinha sendo titular antes do Felipe Luiz, conhece bem os conceitos de jogo do Jesus. Vamos para a cobrança de falta para o Fluminense. Tenta chegar pela primeira vez nesse segundo tempo. O time do Fluminense tem uma bola parada. Aí você está vendo daí Helman começando a sua trajetória no futebol carioca. Uma bola fechada, uma bola perigosa. Vai ficando nos braços do goleiro Diego Alves. Tá suave para o Diego Alves. Já faz a movimentação. Chamando o Rafinha. O Fluminense marcando um pouquinho mais à frente, hein? E ali com falta. A falta do Dodi. Exatamente, Theo. Eu reparei isso. Ele pressionando. Só tem um diferencial. Se o Fluminense ficar em bloco espaçado, tem que subir todo mundo junto, para exatamente não dar espaço para essa circulação da posse de bola do Flamengo. Você marcar pressão, você tem que trazer o teu bloco todo para cima, para que todo mundo consiga fazer essa pressão e dificultar realmente a criação do Flamengo. Você vê lá, o Flamengo já quebrando essas bolas, como não vinha acontecendo no primeiro tempo. O Fluminense marcava no primeiro tempo mais defensivamente. O Fluminense marca mais forte da intermediária para frente, hein? Vamos prestar atenção também na atitude do Flamengo. Vai deixar espaço para o Flamengo. Ali o corte feito, o corte errado do Matheus Ferraz. A bola pela linha lateral, a cobrança do arremesso é do Flamengo, é decisão. E você vai curtindo tudo aqui no SBT. Toca a bola o time do Flamengo. Rodrigo Caio chamando o Léo Pereira. Estamos vivendo os últimos minutos do Campeonato Carioca de 2020. Por enquanto vai dando o Flamengo, mas tem muito jogo pela frente. É arremesso lateral para o time do Fluminense. A tentativa foi do Pedro, o substituto do Gabigol, que foi expulso no primeiro jogo da decisão. Ali você vê o Arrascaeta. Se movimentou demais no primeiro tempo. Domina, tenta o controle, a bola sai pela linha lateral, reclama o Iago, queria o arremesso. Ali você vê o Jorge Jesus, ó. E fica reclamando ali também o Nenê. Iago e Nenê não concordando com a marcação desse arremesso lateral para o Flamengo. Rodrigo Caio chamando o Rafinha. Rafinha que tem 2 títulos regionais, 2 títulos com Coritiba. O toque à frente, reclamou ali o Bruno Henrique, mas o impedimento está sendo marcado pelo Thiago Henrique Farinha. Não tem tanta pressa, é o Muriel quem vem para a cobrança. Aí você está vendo o lance de novo, nenhuma dúvida. Estava adiantado o Bruno Henrique. E agora tem 10 jogos neste Campeonato Carioca, 5 gols marcados. Mas o Neno foi muito inteligente, né? Ele viu que o Bruno Henrique estava entrando na diagonal, ele deu um passo para frente exatamente para deixar o Bruno Henrique na situação de impedimento. O senador Fernando Collor de Mello numa entrevista inédita de noite com Danilo Gentili. Logo mais depois do Boteco do Ratinho, aqui no SBT. Vem de novo o time do Fluminense. Já passou o Evanilson. Marcos Paulo abrindo aqui do outro lado com o Nenê. Esse conhece. Faz o toque atrás. Outra vez o Nenê. Dominando. Fazendo o jogo com o Gilberto. Nenê. Passa o Iago. A bola mais à frente para o Gilberto. Tenta chegar à linha de fundo. Chega na cobertura. Léo Pereira colocando pela linha de fundo. Então, o Flamengo não consegue já nesse segundo tempo, nesse início de segundo tempo,
pressionar como vinha pressionando o Fluminense no primeiro tempo, tirando os espaços. Você vê que o Fluminense já consegue pensar mais o jogo. 0-0, vai esquentando a decisão. Fluminense parte para cima, preocupação do goleiro Diego Alves. Ali você vê o Ilharão, você vê no primeiro pau também o Gerson. Nenê na cobrança, uma bola cheia de efeito nos braços do Diego Alves. Acabou caindo o Rodrigo Caio e o jogo está paralisado. E agora tem informação com a Isabelle Benito. Todo mundo cobrando aqui o time de reservas aqui do Fluminense atrás do gol, que agora a gente está aqui atrás do gol. Eles estavam fazendo um aquecimento. Assim que o Nenê chegou para bater o escanteio, todo mundo falou no Evanilson, no Evanilson. Mas lembrando também que ele está conversando bastante antes de começar o jogo com o Marcos Paulo, antes de começar o segundo tempo, para justamente fazer essa jogada. Desde o primeiro tempo eles estão ensaiando uma jogada Nenê e Marcos Paulo. Lembrando que Marcos Paulo é cria da base e está aí, sendo especulado pelo Milan e também pelo time francês. Lili, é com você. O Evanilson, que tem 9 jogos, esse é o 10º, né? Na verdade 10 jogos agora no Campeonato Carioca, tem 5 gols marcados. Mandar um abraço todo especial para os ídolos do Fluminense, o Gerson, Washington, o Romerito, o Branco, a galera toda que está aqui também na torcida do SBT. Do outro lado tem o Zico, tem o Júnior, tem o Leandro, tem o Zinho, tem o Adílio. É a galera rubro-negra também na torcida do SBT. Vamos para a cobrança de falta para o time do Fluminense. Então, e essa bola quebrada do Diego Alves foi uma outra coisa que o Fluminense melhorou. A primeira bola sempre era do Flamengo e a segunda também. Então o Fluminense está disputando a primeira bola e conseguindo ganhar essa segunda e tendo um maior controle da partida. Ali a falta que pertence ao time do Fluminense. Vamos chegando a 11 minutos. O relógio agora passa a ficar de mal do Fluminense. Vai dando o Flamengo. Vai conquistando o seu 36º título. E aí a gente está vendo o que aconteceu com o Rodrigo Caio. Ele faz a proteção e ficou um cotovelo ali, no rosto do Rodrigo Caio. Mas não teve intenção, não. Vem de novo Dodi. Abertura bem feita para o Nenê, bem aberto aqui na direita. Faz o toque, agora vem pelo meio o Nenê. Recuperação do Flamengo. É isso que o Flamengo quer. Essa recuperação para sair nesse contra-ataque. Gerson chega por baixo para fazer o corte, Matheus Ferraz. A bola não sai, vai ficando com o goleiro Muriel. O que quer o Flamengo é encaixar esse contra-ataque. Daqui a pouquinho ele coloca o baixinho, bom de bola, Michael, e aí fica um time ainda mais veloz. Sempre tem feito isso o Jorge Jesus. A posse de bola é do Fluminense. E vai matando o jogo também na intermediária. Tem pouca gente que fala isso, mas o Flamengo, principalmente na intermediária, quando o time adversário tem a posse de bola com mais gente partindo para o ataque, mata a jogada com faltas. Bruno Henrique. Arrascaeta. Esse é o René que entrou no lugar do Felipe Luiz. Boa bola para o Arão. Girou o Arão. Chamou o Léo Pereira. Rodrigo Caio. Lá do outro lado o Rafinha. Recebe Rafinha. Jogou no Bayern de 2011 a 2019. Chegou no time do Flamengo e já vai conquistando títulos. Gerson protege bem. Quando o Rafinha chegou na Alemanha, ele jogava no Schalke. Né? Eu estava jogando na Alemanha nesse período e tive vários duelos contra ele. Né? E depois foi para o Genoa, depois chegou no Bayern. Vem de novo o Gerson. Bruno Henrique. Domina o Bruno Henrique, sem espaço para o drible. Mas ele não precisa de muito espaço, não. Já parte para cima do Gilberto. Uma carreira solo. Deu vantagem o árbitro. René domina. Faz o toque atrás. Rodrigo Caio. O Ilharão. É decisão. É Fla-Flu para você aqui no SBT. A tentativa à frente. Arrascaeta. Esse é Egídio. Não tem muito campo para trabalhar essa bola, não. Bateu em cima do Everton Ribeiro. Vai ficando com o Matheus Ferraz. Egídio. No balão. Coloca na intermediária. Não teve domínio o Rodrigo Caio. Agora sim ajeita e faz o jogo do caranguejo para o Diego Alves. Abre lá na direita. Outra vez o Rodrigo Caio. Já afrouxa um pouquinho a marcação no campo do Flamengo. O Flu. Everton Ribeiro. Domina, parte para cima, pedala, vai embora. Egídio para fazer o corte por baixo.
Agora vai buscar o contra-ataque, o time do Fluminense já passou o Egídio, já vai se mandando o Egídio lá do outro lado. Esse é Iago Felipe, domina o Iago Felipe. Abre aqui do outro lado com o Nenê. À frente do Odair Hellmann. Nenê. Para, olha, segura. Parte para cima dele o Arrascaeta. A informação. Vem Michael aí. Agora que volta a chuviscar. Michael tá ali conversando com o Jorge Jesus, vai entrar. Com o João de Deus, com o Jorge Jesus. Vai entrar santificado ali o Michael. Esse tem DNA. Esse saiu do Goiás para chegar na equipe do Flamengo, como também o Bruno Henrique tem DNA, que já passou por lá. Aliás, mandar um abraço para a galera que está curtindo a TV Serra Dourada, o SBT lá no estado de Goiás, que sempre tem o Jornal do Meio-Dia com a Luciana Feinholdet e o Jordevar Rosa. E ali está sentindo o Gilberto. O que muda agora, Tilson, a entrada do Michael? Vamos ver no lugar de quem que vai entrar o Michael, que está ali, ó, cheio de energia, como sempre, o Michael, o Chicrinha, porque ele adora um café. Exatamente a proposta do Flamengo para esse segundo tempo. Arrascaeta sai. O Flamengo não conseguiu permanecer com a posse de bola no setor ofensivo. E com isso, ele consegue trazer um jogador que tem essa transição com velocidade, que é as características do Michael, para trazer exatamente o time do Fluminense para o seu campo e explorar exatamente a velocidade, a explosão. E é um jogador que tem essa facilidade de quebrar as linhas, né? Como até o Jorginho falou no intervalo, que é um jogador que consegue quebrar essa linha porque tem muita habilidade. Ele movimenta muito bem a bola quando está na sua posse. E é um jogador que tem uma transição, né, em velocidade muito grande. Então ele vai trazer mais velocidade para o time do Flamengo e explorar principalmente esse contra-ataque. Isabelle Benito. Michel Vilar já está na beira do campo, deve entrar, e também o peruano Pacheco, que aí já se esperava que o Odair ia colocar no segundo tempo para ficar com um time mais ofensivo. Theo. Entrou ali o Araújo, o Michel Araújo, esse número 15. O Araújo é um uruguaio que veio do Racing. E vai entrando também o número 16, que é o Fernando Pacheco, o peruano que veio do Sporting Cristal. Theo. Diga lá. Estou aqui do lado do banco aqui, Gilberto chorando muito aqui, conversando com o médico do Fluminense. Theo. Diga. Marcos Paulo e Gilberto. E aí o Miguelzinho tá aqui, que também é cria da base, começou a se aquecer mais forte agora na expectativa de também entrar nesse segundo tempo. Bom, aí é assunto para o nosso Carlos Alberto. Saindo o Marcos Paulo e Gilberto, entrando o Araújo, o Michel Araújo e o Fernando Pacheco. Entrando um peruano e um uruguaio. Vamos ver só esse ataque, já perdeu o Michael. E aí, Carlos Alberto? O Gilberto me estranhou a substituição dele, né? Era só em caso de lesão mesmo, eu vi ele com a mão na coxa, não sei se foi isso. Enfim, tem que averiguar a informação. Agora, os dois estrangeiros vão dar um pouco mais de mobilidade à equipe do Fluminense e a tendência é que chegue mais no ataque, mas é perigoso, porque o Jorge Jesus é um estrategista e essa entrada do Michel, como foi no outro jogo, no melhor momento do Fluminense, o Flamengo foi lá, espetou e acabou fazendo gol. É melhor ter cuidado. Vamos ver o Araújo. E quem vai para a lateral direita do Fluminense é Hudson. E já vem o Michael, já parte para cima, já segura a bola o Michael. Já deixou um para trás. O toque de calcanhar para o Gerson. Domina o Gerson, chamando o William Arão. Vamos chegando aos 19 minutos, é segundo tempo de jogo. É decisão para você e você curtindo tudo aqui no SBT. O corte feito pelo Egídio. Arremesso lateral com o Rafinha. Você vê a marcação à distância ali do Iago Felipe. O Araújo, o uruguaio, entrou muito bem no jogo de domingo passado. Como entrou muito bem também o Michael na equipe do Flamengo. O Michael está indo para o seu 13º jogo nesse Campeonato Carioca, com 3 gols marcados. Vai abrindo aqui na esquerda, onde ele jogou mais nos últimos anos. Rafinha faz o toque atrás para o Rodrigo Caio. E uma parcela da venda do Michael de 2,5 milhões de euros, vencendo agora em julho para o Flamengo pagar ao Goiás, foi dividida metade praticamente agora em julho e depois o restante no ano que vem. Ali o Bruno Henrique tentou o cruzamento, ganha arremesso lateral o time do Flamengo.
Com essa modificação Theo? do Fluminense não modifica a estrutura do time. Mantém mesmo sistema que começou o jogo com o sistema tático. Né? Rafinha vai para a cobrança do arremesso lateral. Aí você está vendo o Fernando Pacheco. Ele que é peruano, 21 anos de idade. Aperta a marcação, Matheus Ferraz. A tentativa do cruzamento. Vai voltando o Ilharão. A sobra é do Rafinha. Tenta colocar na área o Rafinha. Para tirar de cabeça o Nino. Tenta sair jogando lá do outro lado. O Araújo. Michael. A informação com a Isabelle Benito. Vocês falaram aí sobre o Gilberto. Agora ele chamou a equipe médica porque ele sentiu muito a coxa esquerda e por isso ele deixou o campo. Tá certo. Tá aí a informação da nossa Isabelle Benito. Vamos para a cobrança do tiro de meta pelo time do Fluminense. Muriel. A última vitória do Fluminense, nós tivemos a parada e, como eu disse, o Fluminense ainda não venceu depois da volta do futebol. A última vitória foi 2-0 no Vasco no dia 15 de março. É o 6º jogo em 15 dias e 3 finais em 15 dias para a equipe do Fluminense. O Flamengo está disputando 6 competições neste ano. Venceu a Supercopa do Brasil, 3-0 em cima do Atlético Paranaense. Venceu a Recopa Sul-Americana em cima do Independente Del Valle do Equador. Está na Libertadores com o Independente Del Valle, com o Barcelona de Guayaquil e com o Júnior Barranquilla. Vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar a Copa do Brasil e está na final do Campeonato Carioca. Aí você vai vendo o atendimento ao Pedro. Vai se levantando o Pedro. Tem de voltar ali ao lado do campo para pedir autorização para voltar ao gramado. Já vamos atingir a metade do segundo tempo. Vai dando o Flamengo. E o torcedor do Flamengo já deve estar começando a imaginar as músicas, né? Vamos Flamengo, vamos ser campeão. Vamos Flamengo, minha maior paixão. Vamos Flamengo, a esta taça conquistar. Vai tentando mais uma conquista. A 36ª conquista no Campeonato Carioca. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Fluminense vivo no jogo, mordendo o Fluminense. Como gosta de falar a torcida do Fluminense, guerreiro, 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 time de guerreiro. Eu vou cantar esta paixão que vem de dentro, um sentimento verde e branco. Um sentimento verde, branco e grenar. Aí você vai vendo o Rodrigo Caio fazendo o toque para o Léo Pereira. Bem aberto o René. Michael. Sabe driblar com pouco espaço. Fez o drible. Acabou recebendo a falta do Hudson. A falta é para o time do Flamengo. Você está vendo de novo. Atingimos a metade do segundo tempo. Já vamos entrar na hora da verdade da decisão. No agregado vai dando o Flamengo, vai vencendo 2-1. Um gol do Fluminense leva a disputa para os pênaltis. Michael colocou a bola na frente e acabou ficando sem ela. Tenta lutar ali atrás, Iago Felipe. Abre o jogo com o Nenê. Para o Nenê, segura o Nenê. Aperta a marcação em cima dele o Michael. Sai do Michael, mas não sai da falta. Falta que pertence ao Fluminense. Fluminense vai ter gás para tentar virar o resultado da decisão. Carlos Alberto. Passando mais aí do que a metade do segundo tempo, eu acho que já está na hora do Fluminense se soltar um pouco mais na partida. Inclusive o Odair estava esbravejando muito ali, pedindo a movimentação, uma participação maior desses jogadores do meio de campo para que encostasse mais no ataque. Então uma equipe que quer ser campeã, né? Tem que mudar um pouquinho mais. Alô Deco, alô Paulo César Caju, alô Paulo Vitor, Ricardo Gomes, Carlos Alberto Pintinho, ídolos do Flu. Também na torcida do SBT, também curtindo a decisão só no SBT. Olha o Pedro, tenta limpar o Pedro, faz o toque atrás pro Everton Ribeiro, ajeitou, bateu para fora. A bola vai pela linha de fundo. Tá tendo mais espaços o Flamengo agora na frente, Atisson. Porque o Fluminense acaba também tentando sair mais para o jogo. E aí vai sobrar espaço para o Flamengo criar essas situações. Mas ainda acho que o Flamengo tem que permanecer com mais posse de bola no setor ofensivo, como aconteceu no primeiro tempo. Fica sem essa opção
aí fica só nessa transição que não é a característica do time do Flamengo. O Flamengo não tem essas características. Apesar de ter jogadores que conseguem sair rápido no contra-ataque em velocidade, mas o jogo do Flamengo é com posse de bola. No orfanato Raio de Luz tem sempre uma lição de amizade e companheirismo. Chiquititas, amanhã às 9 da noite, aqui no SBT. A bola colocada à frente, apenas a proteção para a saída do goleiro Diego Alves. Só lembrando que se o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, vamos para os pênaltis. Por enquanto vai dando o Flamengo no agregado 2-1. Vamos ver se o Fluminense vai se soltar a partir de agora. Michael, do jeito que ele gosta, com espaço. Vai embora o Michael, encarou o primeiro, tenta encarar o segundo. Luta pela bola, acaba perdendo. Para cima dele o Dodi. Ganha o Dodi, chega o Michael e faz a falta. Já cobrada. Não, o árbitro diz que é um pouquinho mais atrás, por isso volta. E aí você vê, ó, os dois jogadores do Flamengo que saíram agora há pouco. O Arrascaeta e o Felipe Luiz. Você vê a distância ali, ó, dentro do protocolo com relação à volta do futebol no Rio de Janeiro. Tá aí o Felipe Luiz, um detalhe para você. Pedro, ajeitando o Pedro. Everton Ribeiro, esse é o Gerson. Recebe Rafinha, outra vez o Gerson. Se quiser tem o Ilharão. Quando eu falei daquela amplitude, exatamente, você vê o René flutuando aqui por dentro. Agora que ele abriu. Mas quando o Flamengo tem a posse de bola, principalmente com o Rafinha do outro lado, o Felipe Luiz ficava aberto para dar exatamente essa amplitude, dificultar a marcação do Fluminense. Para você fazer esse giro e deixar o time mais espaçado, né? Para dificultar a marcação do Fluminense. O René acaba entrando mais por dentro e o Flamengo não consegue manter exatamente, às vezes, a posse de bola por não conseguir ter jogadores com essa amplitude toda. Vamos para a cobrança do escanteio. Everton Ribeiro quem vai para a cobrança. Olha para a área, observa a movimentação dentro da área do Fluminense. Everton Ribeiro levantando. A tentativa de calcanhar esquisito ali. O Ilharão, ela vai pela linha de fundo e agora tem informação com a Isabelle Benito. Ganso vai entrar e também Caio Paulista. Estão conversando agora na beira do campo com o Dair. E aí, Carlos Alberto? Ganso e Caio Paulista. Eu acredito até que pode deixar o Nenê junto com o Ganso nessa situação da partida, né? Porque, como eu falei, o Fluminense precisa que esse passe encaixe para que esses jogadores consigam o contra-ataque. Mas vamos aguardar para ver o que o Odair vai decidir. Coloca o Ganso. De repente aí vai tirar um pouco de velocidade do time do Fluminense, que foi uma característica dos últimos jogos. Nenê. Tentativa à frente, buscava o Iago Felipe. Ganso e Caio Paulista. O Ganso que vai se recuperando. O Ganso vem para a sua 7ª partida nesse campeonato carioca. O Caio Paulista é um atacante, ex-Avaí, chegou agora para o time do Fluminense. Ele vem para a sua 9ª partida nesse campeonato carioca. Vamos às substituições. Já deu para ver ali, Evanilson vai sair, né? Para a entrada do Ganso. Na verdade, ele sai para a entrada do Caio Paulista e vai saindo o Iago Felipe para a entrada do Ganso. Hotel. E o Odair foi ousado, porque ele deixou o Ganso e o Nenê, apesar de o time ficar um pouco vulnerável, são jogadores que colaboram menos na marcação, mas que vai ter um cara para auxiliar o Nenê ali nesse último passe que é o que o Fluminense está precisando. E ali a falta do Hudson. Acabou puxando o Michael e vamos ver se pinta o cartão amarelo dado pelo Graziani Rocha. Como é que você viu essas substituições, Atiço? Ele está apostando mais na qualidade, né? Para tentar achar esse passe, esse último passe, que o Ganso tem essa qualidade. Não que o Iago não tenha, mas pelas características do jogador, ele muda um pouco o sistema tático, principalmente porque o Ganso é um jogador que flutua entre as linhas do Flamengo. Ele possivelmente vai jogar com 2 volantes e deixar o Ganso flutuar um pouco mais por dentro para, quando a bola chegar no pé dele, ele dar sequência na jogada. A tentativa era com o Everton Ribeiro. A falta está marcada, a falta em cima do Pedro. Ali a marcação do Graziani Rocha. A posse de bola é para o time do Flamengo. O Fluminense precisa mudar a história do jogo para tentar mudar a história do campeonato. Aí está o Jorge Jesus. O Flamengo não conquista um campeonato carioca com um treinador estrangeiro há 55 anos.
Reganesh era o treinador, o argentino, quando o Flamengo conquistou com o estrangeiro seu último título carioca. Vai tentando conquistar o seu 4º título nesta temporada. Gerson já faz o toque atrás para o William Arão. Vai chamando o René, jogando pelo meio, René. Chutão para frente, mal. Tenta sair o Ganso, dominou o Ganso. De primeira já faz o toque aqui do outro lado com o Nenê. Vai se mandando pelo meio, vai se mandando pelo meio a equipe do Fluminense com o Caio Paulista. Tem a posse de bola agora o Flamengo. Põe para correr o Pedro. A marcação em cima do Pedro é do Matheus Ferraz. Pedro, ele Matheus Ferraz. Controla bem o Pedro. Sai da falta. Faz o toque atrás para o William Arão. Para o Everton Ribeiro. Na área tem Bruno Henrique. Na área tem Michael. A tentativa com o Bruno Henrique. Tira de cabeça o Nino. Entramos agora na hora da verdade da decisão. Passamos de 30 minutos. O relógio fica mais ainda de mal do Fluminense. O Flamengo com este resultado vai ficando com o título. Daqui a pouco, logo após o futebol, Eduardo Costa, Leonardo, Maiara e Maraísa, Paula Fernandes e Simone Simária vão estar no Boteco do Ratinho. Continue no SBT. Ali a bola vai pela linha de fundo, mas a falta está marcada. É mais uma falta para a equipe do Flamengo. Flamengo que com este resultado fica com o título, mas quer mais. Quer o título com a vitória, vai se soltando. Ali a falta em cima do Rafinha. Essa falta o Rafinha ganhou na experiência, Theo. Um abraço para a galera da VTV Santos. SBT em Santos, cobrindo Santos, Campinas e região. O Brasil inteiro ligado aqui no SBT. A TV que tem torcida com todas as torcidas do futebol assistindo. Alguns secando, outros torcendo. O legal é ter você aqui no SBT. Vamos para a cobrança de falta. A preocupação do goleiro Muriel. Autorizada a cobrança, uma bola fechada, uma bola perigosa. O toque de cabeça do William Arão. E ela vai pela linha de fundo. Aí você está vendo a cobrança de novo, ó. Teve até liberdade para colocar a cabeça na bola. Ela sobe muito sobre a meta do goleiro Muriel. E ali a falta. Uma gritaria danada dentro de campo. A falta está marcada. A falta que pertence à equipe do Fluminense. Fica na bronca ali o Pacheco. Aí você está vendo o Jorge Jesus. 65 anos de idade. Ontem completou 1 ano de Flamengo. Está invicto. São 32 partidas à frente do Flamengo com 28 vitórias e 4 empates. Ele não participou do jogo contra o Bahia, estava suspenso. Se colocar esse jogo do Bahia, seriam 33 jogos. O lançamento feito. Tenta chegar o Fluminense, a bola colocada na área. Batida do Egídio, pegou embaixo, essa bola subiu. Vai pela linha de fundo. Mas tocou em gente. Por isso é escanteio, já pede a bola. Tem pressa. Não pode ser diferente o Nenê na cobrança. Com pressa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. 5 jogadores do Fluminense na área. Autorizada a cobrança pelo carequinha Graziani Rocha. O levantamento feito, a bola passa por todo mundo. A sobra ia ser do Michael. A falta cometida. A posse de bola é para o Flamengo. Já dá para ver também um lado físico no time do Fluminense, Carlos Alberto. Apesar de ser decisão, e agora o que vale é o coração. É verdade, Theo. E os jogadores vão ter que se superar. Até porque, como eu falei no início, a proposta de jogo do Fluminense é uma proposta muito desgastante. Você se defender e sair por uma bola, e isso facilita muito a intensidade que o Flamengo tem. Então é normal e natural que esses jogadores sintam, até pelo pouco tempo de treinamento que tem. Tentava sair da marcação o Dodi. E a tiro de meta para o time do Fluminense, que agora tem mais pressa do que nunca. Ali você vai vendo o Bruno Henrique. O Gabigol mesmo assistindo nas cadeiras do Maraca. Vai fechando o Campeonato Carioca como artilheiro com 8 gols marcados em 10 jogos. Bate para frente, Rafinha. Tira lá atrás.
o Matheus Ferraz, mas com falta. Em cima do Bruno Henrique. Gerson tenta cadenciar o jogo, o Flamengo. Deixa para o Rafinha fazer a cobrança. Ali você vai vendo o Nenê, ó, caindo um pouquinho agora pela esquerda. Estava na direita, agora começa a cair lá pela esquerda. Rodrigo Caio. Chamando o Rafinha. Rafinha domina. Diego Alves. Sai da área, vai jogando com os pés, bate para frente o Diego Alves. A tentativa do Pedro, tentou ajeitar o Pedro. Não chega o Michael, luta pela bola o Michael. Luta o Pedro. Busca de um lado, busca de outro. E ali a sobra de bola para a equipe do Fluminense. Então, a gente vê o Flamengo com quatro atacantes, né? 4 jogadores ofensivos, mas que não mantém essa posse de bola. Um jogador que tem uma característica que mantém a posse de bola é o Diego. Ele abre mão de um atacante para manter mais um jogador por dentro. É um jogador que circula bem essa posse de bola. É um jogador também muito experiente. É um jogador que pode cadenciar esse jogo. Já vi. Ali a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para o time do Flamengo. Theo. Diga lá. Vem aí, hein? Diego e Vitinho. Estão ali já conversando com o Jesus. Vão entrar. Já mais 2 substituições no Flamengo. Uma conversa longa. Tá cheio de assunto aí, hein, papai? Já tem Diego na equipe do Flamengo. E o Vitinho. Vitinho foi titular no último jogo. Theo. Isabelle Benito. O banco aqui do Fluminense está enlouquecido, falando que o goleiro do Flamengo está segurando muito a bola e exigindo aqui uma punição contra ele. Aí a gente tem o jogo paralisado, tem um jogador ali no gramado. A posse de bola do time do Flamengo, passamos de 36 minutos, Carlos Alberto. Desenvolva, Carlos Alberto. Theo José, e o tempo continua sendo inimigo do Fluminense, né? E os jogadores vão ter que lidar com essa ansiedade, né? E o Jorge Jesus já vem com mais 2 mexidas aí, uma com o Diego e outra com o Vitinho, para tentar recuperar essa posse de bola no meio de campo e continuar ofensivo. Então o Jorge Jesus mostra desde o início do jogo que quer ser campeão, que quer, né, realmente partir para cima do Fluminense. E o Fluminense ainda não entendeu que o tempo está passando e que ele precisa reagir para buscar esse título. Até agora está dando Flamengo. Atis, você dava esses migués assim, ó? Faz parte do futebol, né? Numa decisão vale, né? Mas eu não acredito que seja Miguel, não, até pela característica do atleta, né? O Rafinha não é dessas características, é um jogador que sempre atuou com muito profissionalismo, né? Mas ele já vinha tendo problema no tornozelo. Não sabemos nem se ele vai permanecer na partida. Talvez o Jesus tenha até que fazer outra substituição, porque a gente já viu o Diego ali fora e já viu também o Vitinho pronto para entrar. Vamos ver como é que vai se comportar ali esse tornozelo, né, do Rafinha. Aí seria a vez do garoto Mateuzinho, naquele time inicial do Flamengo nesse campeonato carioca, que era um time reserva com o pessoal da base, atuou em 3 oportunidades. Alô, galera de Lages, curtindo o SBT, no SBT SCC, cobrindo todo o estado de Santa Catarina. Cidade boa, hein? Cidade boa, né, Atis? Cidade boa, conhece bem, né, Atis? Tem raízes. Ó, tem muita gente ali do Flamengo para entrar, hein? Tá aparecendo o jogo de basquete agora, ó. Muita gente ali de pé para entrar. A gente vê o 10, o Diego, a gente vê o 11, o Vitinho. E agora vamos às substituições. Diego também com o cabelo na grife. Diga lá, Smigol. Jesus aqui perguntou para o Rafinha se ele tá legal. Estão conversando aqui. Ele quer ficar, mas tá meio mancando aqui. Tá sentindo. Não sei se é o cansaço, não sei se é a perna. Acho que vai ficar. É guerreiro aí. Theo. O Rafinha. Isabelle. Felipe Cardoso também está se preparando para entrar, tá? E à beira do campo, o Digão,
que é zagueiro, também está aqui orientando. A gente não sabe ainda se ele vai ser opção. Flamengo A gente chegando. acha que não, né? Tentava por ali o Michael e a bola vai pela... Não, Digão aí não, né? Ele vai ser realmente hoje um assistente técnico, né, Casalberto? Porque não é hora de zagueiro, né? Com certeza. Passamos de 39. E o Fluminense está precisando de um gol, né? Então agora não é hora do Digão, não. O Digão vai auxiliar ali, apesar de ser um belo zagueiro. Ali a falta em cima do Rodrigo Caio. Agora o jogo tá picado, hein, gente? Finalzinho de jogo, fica um jogo picado, um jogo parado, uma decisão. E essa hora é muito ruim para quem está em desvantagem, né? Como é o caso do Fluminense. O Flamengo já tem o melhor time. E tendo essa vantagem de um empate dar o título. Então o desgaste do Fluminense é muito maior, apesar de ter tido botado o Ganso, a equipe ficar um pouco mais aberta, ainda não encaixou a ideia de ser diferente e tentar alguma jogada para surpreender o Flamengo. Mais uma substituição no time do Fluminense. O jogo está muito picado, né? Muito quebrado, toda hora parando. E aí acaba prejudicando realmente essa situação do Fluminense, que corre quanto tempo. E o Flamengo, por outro lado, permanece com o lado a favor. E com a entrada agora, principalmente do Diego, como nós falamos, né, anteriormente, é um jogador que tem uma característica bem para manter essa posse de bola. Um jogador bem experiente. E a gente vê agora, possivelmente, o Gustavo ali para entrar, possivelmente na entrada do Rafinha ali, porque sentiu o tornozelo. Vai entrar o Gustavo Henrique, de repente, no lugar do Rafinha. Vamos ver o jogo. A bola colocada na frente. O Felipe Cardoso entrou no lugar do Dodi. Vão utilizando aí as 5 substituições, os dois treinadores, como passamos de 40 minutos nesse segundo tempo de jogo. O Flamengo vai ficando com o título carioca, mas tem jogo ainda pela frente. Aí você vê, ó. Vai entrando agora, vamos lá então. Vai entrando o Diego no lugar do Gerson. Vai saindo o número 21, Pedro, para a entrada do Vitinho. E deve subir o número 13, exatamente. Número 13 para a entrada do 2, que é o Gustavo Henrique. Então vai improvisar. Não coloca o garoto Mateuzinho, vai improvisar. E você vê o Vitinho e você vê o Gustavo Henrique. Até porque o Fluminense vai começar a jogar essa bola alçada dentro da área, né? E é um jogador que tem uma característica para esse tipo de situação, né? Ele não vai jogar literalmente como um lateral. Ele vai jogar ali praticamente como um terceiro zagueiro e puxar possivelmente o Everton ali para fazer aquele lado como ala. Daqui a pouco, logo após a decisão, tem samba do bom no Boteco do Ratinho. Fundo de quintal, Exalta Samba, Os Travessos, Raça Negra, Belo e Ferrugem. Continue no SBT. Alô Nunes, alô Rondinelli, alô Moza, alô Júlio César, Alcindo, ídolos do Flamengo, esperando o fim do jogo para comemorar. Mas vem o Fluminense. Fluminense não desiste, parte para cima. A falta está marcada, a posse de bola é para o time do Flamengo. É o jogo picado, o jogo parado. Já vamos chegando aos 43 minutos. Estamos na hora da verdade da decisão. Aí você viu a falta em cima do Rodrigo Caio. Eu vi já o posicionamento ali do Vitinho aberto ali, possivelmente ele fique ali como ala, né? O Flamengo começa a jogar com esses 3 zagueiros, deixando ali o Vitinho como um ala aberto, fazendo aquela função ali pelo lado direito. Não consegue chegar o Fluminense na área do Flamengo. O jogo fica na intermediária, não tem pressa Rodrigo Caio para fazer a cobrança do arremesso lateral. Ali você viu o Felipe Cardoso, que acabou de entrar com a camisa número 19 no time do Fluminense. O Flamengo vai conquistando o seu 36º título carioca. Vai ampliando a sua vantagem como o maior vencedor do campeonato carioca. Venceu a Taça Guanabara, por isso está na final contra o Fluminense, que venceu a Taça Rio. É mais uma falta. É falta que pertence ao time do Flamengo. Ganso. Faz o toque o Ganso. Abre o jogo. Tenta subir Egídio. Já vai passando, recebendo na frente Araújo. Faz o toque no meio. Buscava o Caio Paulista. O arremesso lateral pertence ao Flamengo, que já não tem mais pressa. Vamos chegando aos 44 minutos. Vamos caminhando para o final do jogo. Torcedor do Flamengo já fica imaginando se estivesse no Maracanã cantando. Com o manto sagrado e a bandeira da mão. O Maraca é nosso. Vai começar a festa. Dali, 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 ô, dali, 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 ô. Mengão do meu coração. Já fica imaginando o torcedor do Flamengo em todo o Brasil, se juntando à torcida do SBT,
A posse de bola é rubro-negra. Vai buscando mais um título Flamengo. Cheio de fome de títulos. O faminto Flamengo. Com o time de guerreiros do Fluminense. Ainda acreditando que possa conseguir um gol e levar para os pênaltis esta decisão. E o Flamengo sabe jogar com... E já estamos como um dos assuntos mais comentados no mundo. Aliás, é o assunto mais comentado no mundo. A nossa hashtag Fla-Flu no SBT. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua torcida, pelo seu carinho. Explodindo no mundo. Ali a falta. A falta que pertence ao time do Flamengo. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo Graziano e Rocha. Chuta quanto tempo de acréscimo. Quanto tempo, Smigol? Eu vi aqui na placa 6 minutos. Vamos ver se vai subir. O muita auxiliar parada, botou aqui 6 minutos. 6 minutos. Muitas substituições, muita parada. 6 minutos Tá de ótimo. apreensão para o torcedor do Flamengo. 6 minutos de esperança para o torcedor do Fluminense. É mais um Fla-Flu diferente. É mais um Fla-Flu decisivo. Chegando ao seu final. Tem menos de 6 minutos para mudar a história do jogo e tentar mudar a história no Campeonato Fluminense. Tem menos de 6 minutos para continuar com a mão na taça o Flamengo. Já vem o Diego para a cobrança da falta. Pertinho do Vitinho. Olha para a área, conversa. Vai chegando o Gustavo Henrique, o gigante, 1,96. Chega a força aérea do Flamengo. O Michael fica esperando a sobra. Autorizada a cobrança, Vitinho, a bola levantada, o toque de cabeça do Ilharão, ela vai pela linha de fundo, é tiro de retorno para o Fluminense, Carlos Alberto, praticamente 5 minutos para o final do Campeonato Carioca. E agora foi aquela corrida contra o tempo, né? Você lidar com o desespero e o Flamengo sabe lidar com essa situação. Jogadores experientes, jogadores que vão valorizar a bola, vão cavar uma falta, jogadores já experimentados de terem jogado na Europa. Então, assim, o Fluminense vai ter que realmente fazer algo muito diferente se quiser ser campeão. Tentava surgir ali o Bruno Henrique, a bola é colocada pela linha de fundo. Alô, galera de Recife, alô, galera de Pernambuco, alô, galera que está na torcida pelo SBT, na TV Jornal. Vamos para a cobrança do escanteio, outra vez com o Diego. Ajeita, não tem pressa o Diego. Vamos até 51, vamos chegando a 47 minutos. Autorizada a cobrança do Diego, o Ilharão tá por ali, Bruno Henrique também tá por ali. A cobrança é curta pro Michael, já saiu da marcação o Michael, já coloca na área o Michael, corte é feito. Aí é amigo Urso, aí é o fogo amigo, é outro escanteio para o Flamengo. Menos de 4 minutos. Menos de 4 minutos para o final da decisão. Menos de 4 minutos para conhecermos um novo campeão carioca ou então continuar com o mesmo campeão. O futebol do Rio de Janeiro é rubro-negro e vai continuando rubro-negro. É o Diego quem vai para a cobrança, o Michael está ali pertinho pedindo a bola, tem habilidade, vai ganhando tempo, tenta colocar entre as pernas, esse é danadinho. Ali não, ali é upa, cavalinho, aí é falta. É falta que pertence ao time do Fluminense. E ali o cartão amarelo para o Michael. A distância. Tome chute para frente. Na base do abafa, na base do coração fluminense. Egídio domina, Bruno Henrique para cima dele, para tentar roubar essa bola. Egídio perdeu, olha o Michael pedindo, afasta de qualquer maneira o Hudson. Como zagueiro, o Ilharão põe para a correria do Bruno Henrique. Tem o Michael, tem o Diego. Bruno Henrique levantou, olha o Michael, tentou de voleio e ia pintando um golaço. Everton Ribeiro, Bruno Henrique faz o domínio, tira da área para ganhar tempo. Vai atrás dele o Hudson, o toque mais atrás com o Vitinho. Aperta a marcação, time do Fluminense. Vamos chegando aos 49 minutos, vamos até 51. Menos de 3 minutos para o final do Campeonato Carioca. Léo Pereira já fez o toque. Faz o giro de um lado, giro de outro, Diego. Deixa mais atrás com o Gustavo Henrique. Rodrigo Caio, na base do lançamento, bola muito forte.
Fica com o Egídio, a marcação é do Bruno Henrique, não quer saber de brincadeira não. Bate pra frente, mas cai com o Vitinho. Se manda o Vitinho, o Michael tá livre, Vitinho bateu pro gol, bateu na zaga, vai entrando! Gol! Título, é o gol para explodir a torcida rubro-negra em todo o Brasil, é o gol da vitória, é o gol do título, bateu de fora o Vidinho, ela tocou na zaga, foi morrer no fundo da rede, Vitinho entra, faz o gol, faz a festa de mais de 42 milhões de rubro-negros em todo o Brasil. Ele imagina o seu torcedor espalhado por todo o Brasil e diz: a felicidade mora aqui. O gol do título, o gol da vitória do Flamengo. Vitinho, agora aos 50 minutos, segundo tempo de jogo, segundo tempo da decisão. O Flamengo tem um, o Fluminense não tem nada, Tício, e vem mais. Vem Michael, vai caminhando o Michael, olha o Michael. Não é Ave Maria, mas tá cheio de graça o Michael. Pegaram o Michael sem bola, hein? Pegaram o Michael sem bola, o Hudson, e vai dar uma dura em cima do Michael. Foi pra cima do Michael, tá na dele, o Diego vai lá, atira. O Hudson sai da casinha pra cima do Michael. Atisson. É, porque é um momento ali que o Flamengo já tá com o título na mão, e aí ele vem fazer uma jogada de efeito, e os jogadores do Fluminense achando errado. É um jogador que tem essa facilidade de característica de drible. Ele acaba trazendo essa provocação e o clima esquenta exatamente porque o Fluminense não sabe que não vai conseguir reverter e por que não foi feito antes. Mas aí entra a criatividade, o jogador que tem essas características, é natural que você vai fazer o tipo de jogada como essa, né? E falando do gol, Vitinho foi muito feliz na finalização, trazendo a bola para o lado esquerdo. A gente vê ali o Michel, ele faz isso naturalmente. Não é que ele só fez isso porque o time está ganhando. Ele é um jogador que cria essas situações. É porque o time do Fluminense está perdendo, eles acharam que o Michel foi provocar uma situação para o adversário. É um final de jogo, um final de Fla-Flu com confusão. O Flamengo vai ficando com seu 36º título. Vai ampliando a sua vantagem como o maior vencedor do Campeonato Carioca. Ali o Odair Helman vai lá, conversa com o Jorge Jesus, tenta acalmar a situação. A posse de bola é do Fluminense. Já passamos de 51, estamos indo para 52 minutos. Daqui a pouquinho, colado no futebol, tem o Boteco do Ratinho, hein? Hoje mais do que especial para você. Tira de qualquer maneira lá atrás o Gustavo Henrique. Dá um chutão para frente. Vai terminar o jogo. O Flamengo vai ficando com o título carioca. O Fluminense tenta o impossível. 2 gols. Apita o árbitro. Acabou. O Flamengo é campeão carioca. O futebol do Rio de Janeiro continua com as mesmas cores. Continua rubro-negro. Meu maior prazer é vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no ar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo é campeão carioca com 2 vitórias em cima do Fluminense. Venceu no domingo por 2-1. Vence agora por 1-0 e fica com o título. Faça a festa em casa, torcedor do Flamengo. Comemore mais um título. Já está virando rotina. É um time faminto em títulos. Agora comemora na sua casa, comemora no templo, comemora o título carioca pela 36ª vez com o Gabigol, o artilheiro do Campeonato Carioca, no gramado, Atício. Merecido, né? Por toda a campanha que o Flamengo fez. Nesses 2 últimos jogos contra o Fluminense não fez uma grande partida, mas hoje entrou, demonstrou a força e as características, os conceitos, os princípios que o Jesus implantou dentro desse time,
que é aquela marcação-pressão, é posse de bola, é amplitude, profundidade, penetração, infiltração. E hoje o Flamengo fez isso principalmente no primeiro tempo, não deixando o Fluminense atuar, buscar as situações claras, como aconteceu nos jogos anteriores. E o Flamengo foi superior, soube jogar no segundo tempo com inteligência, manteve a posse de bola nos momentos exatos e no final do jogo foi premiado, né? O Vitinho foi premiado com aquele belíssimo gol. Lógico, teve o desvio, mas uma finalização, conseguindo dar esse título ao Flamengo. Merecido, brilhante trabalho do Jesus diante desse comando do Flamengo. Quando completa um ano de Brasil, um ano de Flamengo, Jorge Jesus ganha mais um título. Se a gente colocar a Taça Guanabara, já é o 4º título neste ano. A Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Taça Guanabara e o título carioca. Carlos Alberto, a vitória do Flamengo em cima de um Fluminense jovem, de um time de guerreiros, Carlos Alberto. Com certeza, Théo, totalmente merecido. E se a gente botar os dois do ano passado, são 6 títulos aí na era Jorge Jesus, né? O Flamengo, desde o início, mostrou que veio na partida e impondo o seu ritmo, propondo o jogo. E a proposta de jogo do Fluminense hoje, que deu certo no segundo tempo do primeiro jogo dessa final, hoje não encaixou, então realmente ficou muito difícil para o Fluminense. E o Flamengo, com mais substituições ainda e com mais jogadores experientes, começou a gastar o tempo, né, com o Diego, com o Vitinho, e o Vitinho foi feliz porque tentou, né? Ele tentou uma jogada e acabou tendo sorte ali e premiado com o gol, mas merecido esse título para o Flamengo que vem buscando isso, se estruturou para isso, então hoje é o time a ser batido e parabéns ao Flamengo mais uma vez. E daqui a pouquinho, logo após a festa do Flamengo, logo após a entrega do troféu, você fica com Marília Mendonça, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Matheus e Cauã e Gustavo Lima no Boteco do Ratinho. Aí os jogadores do Flamengo, os dirigentes também do Flamengo ali no gramado. A gente fica na expectativa da premiação. É diferente, a gente chama a atenção do amigo que está aqui no SBT, a nossa torcida, impressionante a participação de vocês através da internet, a participação com uma energia positiva, que nesse protocolo do Campeonato Carioca a gente não tem entrevistas com os jogadores não podem dar as entrevistas, mesmo todas as pessoas que estão aí no Maracanã terem apresentado testes negativos com relação ao Covid-19 ou então realizado no próprio Maracanã o teste. Então por isso é que os jogadores não dão entrevistas. E a entrevista coletiva geralmente é feita pela TV do clube, a Flá TV, a Flu TV. Aí você vê os jogadores já se preparando para a premiação. A gente vê ali o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ao telefone, e a gente vê o Gabigol. Gabigol não jogou e termina como artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols marcados em 10 jogos. O Flamengo agora tem 36 campeonatos cariocas, tem um Mundial de Clubes. Aí o abraço, ó, do Gabigol, um abraço do Gabigol ali no Jorge Jesus. Será que é um abraço de despedida? Fica, chefe. Talvez a gente tenha essa resposta hoje na coletiva do Jorge Jesus. Talvez a gente não tenha essa resposta hoje, só depois de uma semana de folga que o Jorge Jesus vai estar em Portugal. Tá aí, ó. Será que foi um abraço de despedida? Aí fica na cabeça de cada um, porque a gente não tem nenhum posicionamento oficial ainda do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus vai ali, ó, mesmo depois do título, conversando com o Everton Ribeiro. Tio, se fosse você nessa hora, assim, ô, mister, agora? Agora vamos comemorar, né, mister? Por favor, mas o mister tem essa característica desde quando ele chegou no Flamengo. Acabava os jogos, ele ia no jogador e sempre conversava. E hoje não seria diferente. Mesmo ganhando o título, ele está ali corrigindo, mostrando algum posicionamento que faltou dentro do jogo, mostrando para o Everton Ribeiro. E a gente falou do encaixe, né, da marcação do Flamengo. Só que essa foi o encaixe de pressão individual, que foi o Bruno Henrique fazendo lá em cima, o Egídio tentando fazer essa quebrada, não conseguiu quebrar tão bem, caiu no peito do Vitinho, o Vitinho trazendo a bola por dentro, na diagonal, e abrindo o espaço todo para que ele pudesse fazer aquela finalização
conseguindo fazer o gol. Merecido, o Flamengo realmente fazendo uma belíssima campanha, fazendo sempre buscando o jogo, propondo o jogo, e hoje fez uma belíssima partida. O Mister conseguiu trazer para esse time do Flamengo uma coisa que a gente não via, que é quando você não tem a posse de bola, gostar de marcar, pressionar o adversário. E com tudo isso, o Flamengo fez desde o ano passado essas características, trazendo esses conceitos, essas ideias de jogo. E o Jesus hoje cobrou bastante, faltou nos últimos 2 jogos, e hoje você viu a postura do Flamengo dentro de campo, desde quando a bola rolou, o Flamengo buscando esses conceitos que foi imposto por ele desde quando ele chegou no Flamengo. E ali você vê o falante Gabigol, essa imagem do Maracanã. A gente tem ali 42 milhões com vocês, seria aquele trabalho feito ali pela diretoria do Flamengo, ou seja, 42 milhões de torcedores estão com vocês, estavam mesmo, estão ainda, porque estão todos aqui no SBT. Impressionante realmente a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense, as torcidas dos outros times participando dessa conquista do Flamengo aqui no SBT. A gente vê o Michael que é pequenininho, o Michael que é levantado ali para receber a placa. Tem 1,66 o Michael. Daí o Michael, ele que tem 24 anos de idade e tem apenas um título, tinha apenas um título regional conquistado com o Goiás em 2018, agora tem o seu primeiro título regional conquistado com a equipe do Flamengo. Vamos ver ali a taça sendo levantada, o presidente Landim, o Marcos Braz está ali perto, os jogadores do Flamengo, o Diego com a braçadeira de capitão, o Diego está ali, a taça vai ser entregue aos jogadores, a gente vê o Marcos Braz, o Landim, a diretoria do Flamengo. E aí está a taça sendo entregue ao campeão do Campeonato Carioca de 2020. O time do Flamengo chegando ao seu 36º no Rio de Janeiro. O futebol do Rio de Janeiro continua rubro-negro. Ó, galera. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Vence mais uma vez o Flamengo. E você viu ali, aê, Mister, aê, olha o Mister subindo. Deu pipa, ele vai voar. Coração, quem sabe ele não balança um pouquinho. Eu acho muito legal essa interação dos jogadores, esse carinho, né? Sabendo que tem uma possibilidade de saída do Mister, e ele vendo essa demonstração de carinho dos seus jogadores, quem sabe, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Vamos ouvir um pouquinho essa festa dos jogadores. A festa é deles. A festa dos jogadores do Flamengo. A festa é rubro-negra. Aí você continua vendo a festa do Flamengo, comemora no Templo do Futebol. O Flamengo vai fazendo a sua festa, o seu 36º título estadual. Uma festa que tem todo um significado diferente por causa deste personagem, por causa do Jorge Jesus. A expectativa é se ele de repente continua à frente do Flamengo, continua em busca de novos títulos, continua em busca de um título inédito que é a Copa do Brasil, se continua em busca de mais uma Libertadores e quem sabe em busca de um campeonato mundial. Essa a imagem dos campeões, dos vencedores. Essa a imagem dos torcedores do Flamengo. E você curte tudo aqui no SBT. É o meu maior prazer vê-lo brilhar.